Sejam bem-vindos a mais um episódio do Café Exponencial. Esse episódio aqui, ele vai ser especial, mais do que especial, vai ser algo que vocês nunca viram por aí e não vão ver em nenhum outro lugar, porque a gente vai abrir a caixa preta, mostrar o que ninguém mostra. Aqui é o lugar onde filho chora e mãe não vê. Por quê? Porque a minha convidada é alguém que eu conheço há cerca de 10 anos e ela é minha psicóloga. Foi nesse contexto que eu a conheci. Eu a abandonei por algum tempo, e aí eu sofri por causa de um burnout, por excesso de trabalho e cobrança, enfim, aquela coisa que vocês conhecem. E aí, desde então, eu voltei a fazer terapia e ela me ajudou muito em diversas fases da vida. E a gente sabe que vocês também têm probleminhas na cabeça. Então, esse episódio vai ser de altíssimo valor e vai destravar muita coisa, inclusive faturamento. Então, Daiane Croda, bem-vinda. Uma alegria estar com você. Eu tive o privilégio de conhecer várias versões do Matheus, né? O estudante, o residente, o médico, agora o empresário. E realmente poder acompanhar, né, trajetórias é um privilégio do meu trabalho. Foi você que me deu um apelido que depois todo mundo usa. Não sei se você lembra. Eu lembro. E que virou uma marca registrada também. E importante falar para médicos, né? É uma classe que tem sofrimentos realmente específicos, né? Sempre é uma questão, né? Quem cuida do cuidador, né? Então, a gente poder falar do que acontece na real, né? O que temos de dores reais e de soluções reais para quem precisa cuidar de si e cuidar dos outros. Bom, então até aproveitando para falar do apelido, eu vou contar a história aqui, aproveitar, né? Esse cenário. O que acontece? Quando eu comecei a fazer a minha primeira sessão de terapia, eu era muito resistente a fazer terapia, porque eu sempre fui uma pessoa que racionalizou muito as coisas. E aí eu pensava, cara, qualquer pessoa que eu for conversar, eu consigo enrolar a pessoa ali, dar um nó e fugir pela tangente. E a verdade, assim, é que eu tinha os meus problemas, só que a questão é que a gente nega os nossos problemas, a gente quer ser forte, pelo menos para mim era um pouco disso. Eu queria ser forte, eu queria ser essa pessoa que não tem fraquezas, né? E eu lembro muito bem que na primeira sessão de terapia a gente começou a conversar e aí eu pensei que eu estava mandando muito bem, assim, eu tô enganando aqui perfeitamente. Era assim, era um misto de consciente e subconsciente, assim, mas eu falava das coisas como se eu soubesse muito bem o que a vida é e quais são as questões e como se eu tivesse muita razão sobre tudo. E até eu era um pouco assim, vítima do mundo, eu não percebia tanto isso. E aí, quando terminou a sessão de terapia, no fim, assim, eu achei que eu estava te enganando. E aí tu falou assim, muito bem, vejo que a gente tem bastante trabalho para fazer aqui, porque claramente tu é uma criança se deparando com o mundo adulto e não tem capacidade para encará-lo. Então a gente tem bastante para amadurecer. E na hora, assim, foi um soco na boca do meu estômago que eu pensei assim, caraca. Aí eu pensei, é com ela que eu vou seguir fazendo terapia, porque eu achei que ir para terapia era o processo de alguém passar a mão na minha cabeça e dizer assim, não, tá tudo bem. E aí o apelido que ficou é o Capitão Nascimento, né? De saia. De saia, o Capitão Nascimento de saia. A Day, ela, assim, ela faltou dar tapa na minha cara e falar, pede pra sair. Tá com medinho? E é um pouco esse processo. Mas, Day, falando até desse ponto do cuidador que precisa ser cuidado e do quanto que a gente tem dificuldade com abrir isso. O médico, durante toda a formação, a gente aprende a cuidar de gente. Uhum. E a gente tem uma formação muito rígida, no sentido de muita pressão. Muita pressão para quê? Para performar, para estar bem, para aguentar uma rotina puxada, para aguentar plantões, para aguentar um chefe que às vezes tem outro modelo da coisa e é muito hierárquico. E quem está escutando aqui passou por isso, de assim, ser esculachado às vezes por alguém que está numa posição muito acima de você, enquanto você é novo, você não sabe direito o que está acontecendo e a gente ainda não sabe. Assim, essa cultura de assim, eu vou te forjar na dor, é no sofrimento que tu vai aprender o que é a coisa. E a gente acha que assim,
eu tenho que sofrer para ser bom médico, eu tenho que passar por isso. E a gente começa a viver isso de forma tão intensa e consome tanto da gente que eu noto que a medicina é um sequestro de identidade, porque eu sou médico. Só que eu falo com outras pessoas de outra profissão, com o que você trabalha. As pessoas não costumam responder, eu sou engenheiro. Ela fala, eu trabalho com isso, com isso, com isso. E eu pergunto, qual que é a tua formação? Não, eu fiz engenharia. O médico já é assim, eu sou médico. E aí a gente aprende a ser médico e a gente tem outras identidades. E aqui nesse cenário, galera que está ouvindo tem que ser responsável pela própria carreira. Então eles abrem um CNPJ, eles têm uma empresa. Então eles também são o empreendedor, né? ou o empresário, né? Eles estão se botando ali à prova. Só que a questão é que na medicina o erro custa caro. A gente aprende que a gente não pode errar. O erro não é admissível. Só que quando você for empreender, você vai errar, você vai levar na cara. E aí começam as travas. Começam as conversas do tipo, eu não sou do negócio, eu sou médico. E isso vem como assim, o brasão de uma falsa... Assim, é quase que... parece que o que eu estou falando assim é algo, uma virtude, né? Uma virtude. Não, eu não sou do negócio, eu sou médico. Parece que eu estou sendo virtuoso. Só que, na verdade, eu só não quero encarar que eu não estou conseguindo ver as minhas diferentes identidades. Então, para falar disso, acho que a minha pergunta é onde que termina a identidade do médico e começa a identidade da pessoa e seus outros aspectos? Bom, primeiro, identidade, né? Identidades. Justamente, temos tantos papéis para performar, né? Então, sem dúvida, eu concordo contigo que na área da saúde, né, como um todo, psicólogos, médicos, tem muito essa questão identitária do trabalho, né? Porque o nosso objeto de estudo é o ser humano de uma forma integral, né? São movimentos sistêmicos, né? Não tem como você, como médico, mesmo que você seja oftalmologista, você tem que entender de todo o resto para conseguir olhar para isso. E sim, a grande sobrecarga que não dá para errar. A gente está falando de uma vida humana, né? A gente está falando de uma consulta que daqui a pouco a pessoa vai sair com aquele protocolo, ela pode não voltar, ela pode ficar usando aquilo por muito tempo. Então, é real a pressão do não errar. Acho que aqui nós temos o despreparo para essa organização, né? Então, atendo muitos estudantes de medicina, médicos, e principalmente essas transições, né, para trabalhar de um médico que precisa se responsabilizar apenas pelo seu atendimento. Então, ele está lá dentro de uma clínica que funciona, ele chega, atende o seu paciente, vai embora, muitas vezes com convênio, né? O paciente nem procura ele diretamente, né? Vem encaminhado por um convênio, ele atende, ele tem que se manter na sua expertise na parte técnica. Mas a gente sabe que o mundo, para quem quer crescer, não é esse, né? Em que a gente precisa passar... O que dentro de uma empresa a gente tem mais estruturado, que é passar para a primeira liderança, né? Que é ser capaz de entender que, além do meu fazer técnico, além daquilo que eu vou entregar na consulta para o meu paciente, eu tenho outras atribuições que vão fazer com que o meu negócio, né, tenha um negócio de sucesso. E isso exige habilidades completamente diferentes. Habilidade de gestão, habilidade de organização de tempo, de previsibilidade, de imaginar cenários, de poder entender, né, dentro dessas linguagens, o ICP, quem é o teu cliente ideal, aonde que tu está buscando. É uma série de outros conhecimentos e que, às vezes, a gente tem essa ilusão que é terceirizável, né? Não, então vou pegar uma empresa para fazer isso. Não, a gente tem que entender um mínimo para conseguir fazer isso, né? Então, hoje eu vejo, dentro da medicina, essa transformação que eu não via 20 anos atrás, quando eu comecei a trabalhar. Onde o médico, ele já tinha que ter a sua identidade pessoal e conseguir equilibrar isso. E é muito maluco, né, Matheus, que quem trabalha com saúde e sabe da importância dos pilares do autocuidado, na sua formação, nenhum pilar do autocuidado é respeitado. Né? Então, assim, não interessa que horas tu dorme, não interessa que horas tu come, não interessam as tuas relações. Então, eu sempre acho muito um paradoxo muito maluco, né? O quanto quem é forjado para a saúde, né? Não tem... Para fazer a saúde dos outros, na sua formação, sua saúde é completamente negligenciada. Então, quantas vezes tu me ouviu e os meus clientes médicos, e o teu autocuidado como está?
como é que tá sono, alimentação. E em períodos de formação, tem épocas que isso realmente é impossível. Realmente, depois de um plantão de não sei quantas horas, você esperar que a pessoa faça alguma coisa. Então, muitas vezes, nesse processo, tem que ajudar a pessoa. Quer dizer, o que é o mínimo de sobrevivência do teu kit de sobrevivência para manter as suas relações, para manter tua saúde física, né? E para manter um nível de atualização ou de desempenho mesmo, né? Acadêmico ou profissional. Então, já começa na formação essa bagunça. Eu tenho todo um conhecimento que eu vou falar no paciente na consulta que eu não estou praticando. E eu acho que essa incongruência, ela já começa a dar um sofrimento psíquico. Hoje eu acho que vejo com bons olhos o quanto o público em geral está buscando essa congruência. Então, hoje, o médico que não olha para o autocuidado, que não investe no seu capital saúde, no seu capital erótico, ele está perdendo um público porque eu quero ir no médico do esporte, que eu olho para ele e eu vejo a saúde, eu vejo a músculo. Eu quero ir numa dermato, eu quero a pele dela ok. Eu quero ir numa gineco, eu quero ver uma mulher saudável, Então, quanto hoje a gente tem, inclusive pela exposição nas mídias, as pessoas querem ver a pessoa atrás do médico Matheus. A pessoa atrás da psicodyne. Então, acho que hoje isso está mais complexo, porque a gente tem, antes tu era o nome na porta, ou no catálogo lá da Unimed. Hoje você é uma pessoa que a pessoa vai procurar você no Google, pode ir para o teu site bonitinho, pode ir para a tua questão corporativa, mas ela quer ver a tua rede social, ela quer saber como é que tu tá vivendo. Então, acho que hoje a gente tem essa complexidade ainda mais, porque eu tenho ainda por cima que conseguir me expressar e vender uma ideia global. E isso, obviamente, está gerando ainda mais adoecimento, que são uma complexificação do fazer do médico. Se antes eu precisava só estar lá com o meu nome na porta, atender os meus convênios, dentro de uma clínica em que alguém fazia a gestão da secretária, alguém fazia a gestão de marketing, que o marketing era o quê? Era você estar lá nos convênios, estar lá no catálogo das listas amarelas, e era isso. Hoje a gente vê que não, Você precisa fazer prospecção ativa dos clientes, você precisa ter clareza de qual é o cliente ideal, que realmente se você ficar preso a planos de saúde, você vai ter uma rentabilidade que vai tornar a tua vida insustentável, no sentido de que você vai ter que trabalhar muitas horas para conseguir ter um mínimo de conforto. Então, há uma mudança de cenário, eu vejo, principalmente acho que nos últimos 10 anos, para uma complexificação muito maior do que é um médico de sucesso. Vai passar por todas essas identidades. Então, eu preciso estar saudável fisicamente, na melhor das hipóteses, saudável psiquicamente. Eu preciso conseguir estar mantendo os meus vínculos, tendo uma família, um relacionamento conjugal, filhos, enfim. E eu preciso gerir um negócio que vai além da minha entrega, da consulta, da minha especialidade, para desenvolver outras habilidades de gestão, de organização pessoal, de estratégia de negócio, E hoje a gente tem muita ajuda, inteligência artificial, conhecimento e, obviamente, algumas coisas possivelmente terceirizáveis, mas a identidade de que isso é da minha competência, porque tu deve perceber isso com os médicos. Não, eu só atendo, isso aqui eu não quero olhar. Eu não sou do negócio, é como se também, eu faço uma coisa tão superior, que é cuidar da vida. Como é que eu vou deixar de estar estudando para cuidar da vida para estar estudando marketing digital? Para estar estudando, sei lá, gestão de pessoas, fluxo de caixa, organização mínima, reforma tributária, sei lá. E ok, são coisas que a gente não precisa se aprofundar, a gente pode contar com ajuda, mas que faz parte hoje do profissional completo que ele olhe para esse conjunto de coisas. E aí a conta não fecha, Matheus? Porque a quantidade de horas que isso demanda, justamente com o que a gente tem que performar, não fecha essa conta. E aí, se for mulher, ainda tem uma sobrecarga um tanto a mais, que geralmente vai ser quem é responsável pelo gerenciamento do lar, O nosso próprio autocuidado exige mais tempo, Eu, para estar aqui, eu fiz a unha, eu fiz várias coisas que tu não precisou fazer, Então, tem toda uma outra gestão também importante e que vai gerando. Então, acho que é a classe que hoje eu vejo mais próxima dos burnouts, assim, e de um desejo até de se afastar da profissão, tipo, não é para mim. Gente desistindo, a gente não pensava isso há
há 15 anos atrás fala que um médico resolve que quer trabalhar com eventos ou finanças ou qualquer coisa. E hoje a gente vê vários médicos migrando para outras coisas por não aguentar isso, por não conseguir muitas vezes se autogerenciar, gerenciar suas emoções, né? Gerenciar sua estratégia, né? O que eu quero hoje, o que eu quero daqui 5 anos, o que eu quero daqui 10, o que eu quero a nível pessoal, o que eu quero a nível profissional, o que eu quero a nível de reconhecimento, de lugar no mundo, né? Então é uma complexidade de informações e que quando chega no consultório e eu pergunto, a pessoa fica, não tinha pensado sobre isso. Sim, sim. Assim, desses pontos todos que tu trouxe, todos eles eu noto muito forte nas pessoas, nos médicos e para as pessoas, para os nossos clientes, e provavelmente para boa parte do pessoal que está ouvindo, é um pessoal que já tem um nível de consciência maior, porque se a pessoa está escutando essa conversa, ela já sabe de algumas dessas coisas, ela já está buscando ter mais saúde, equilibrar os pratinhos, só que tem uma cobrança grande porque eu tenho que fazer tudo agora. Eu tenho que conseguir equilibrar todos os pratos agora. O que, assim, maior mentira, porque não vai conseguir equilibrar todos os pratos agora, mas se você for estrategicamente olhar para a tua vida, você consegue desenhar um cenário aonde existe luz no fim do túnel. Eu acho que o grande peso das pessoas, do médico, é não enxergar a luz no fim do túnel. É se ver naquele infinito mito de Sísifo empurrando a pedra para cima, e empurra a pedra e toda noite a pedra cai e eu não consigo encontrar significado nesse processo porque eu já nem sei mais se eu quero essa pedra. Que é o ponto que tu traz de antes não era comum o médico ter essa questão de olhar. E eu acho muito triste o médico olhar para a medicina como se ela fosse algo ruim, porque o problema não é a medicina. O médico, ele adora a medicina, a gente gosta do que a gente faz. Só que o problema é esse modelo no qual a medicina está sendo executada. E também quem que a gente escuta e o que a gente acha como normal. Que a gente se conta desculpas convenientes. É muito conveniente eu falar, eu sou tão nobre, né? Eu cuido de pessoas, eu não olho para marketing. Marketing é coisa de picareta. Não, para aí. Uma coisa não tem a ver com outra coisa. Tu pode ser bom médico, ético, nobre e também cuidar do teu negócio. E a grande questão é que se os bons profissionais não ocupam esse lugar na mídia, né, não se expõem, quem vai se expor e realmente conseguir performar é, às vezes, quem tem menos capacidade que você. Então, isso eu também vejo na classe dos psicólogos, né? Então, assim, quem é bom naquilo não se expõe, né? E quem não se mostra, espera uma demanda que apareça. E quem muitas vezes está começando ou está remando, aí investe nisso e acaba tendo uma entrega muito pior, muitas vezes, muito menos qualificada, né? Então, é um movimento, né, em que a gente precisa olhar que mudou, né? Ser médico mudou. Mas eu vejo uma dificuldade também de perceber os recursos disponíveis. Sem dúvida, quem já está seguindo o exponencial, quem já tem uma ideia de que, olha, eu não preciso pensar tudo sozinho, alguém já olhou para uma estrutura, alguém já colocou alguns passos, sem dúvida já está muito à frente. Mas no nosso nível emocional, a gente não costuma pensar assim. E muitas vezes a ideia que os médicos têm do próprio processo psicoterapêutico, como tu mesmo falou, eu vou ter que ir lá, eu vou ter que falar toda a minha história, eu vou ter que falar de passado, vai estar lá buscando a culpa nos meus pais, na minha família. Não tem tempo para isso. Né? Não tenho tempo para fazer toda essa construção e aí daqui a pouco vou ficar anos em terapia e tal. E, bom, sempre tive um jeito diferente de trabalhar, né? Sempre olhei muito para a questão mais fenomenológica, né? O que está aqui, e muitas vezes os médicos não sabem disso. Que, ok, existe um tipo de terapia que é a mais tradicional no nosso país, que é a terapia analítica, que realmente você vai lá, vai falar muito, e no final da sessão o terapeuta vai dizer, fale mais sobre isso, semana que vem a gente continua. E hoje não é mais assim. Bons profissionais da psicologia têm recursos para entregar. Eu hoje me considero muito mais, Matheus, uma estrategista de vínculos do que uma psicóloga. Quer dizer, eu estou ali para ajudar as pessoas a gerenciarem as suas capacidades e os seus vínculos para conseguir performar com mais saúde em qualquer área da vida. E não no sentido de performance, como a gente fala, nossa, performance, no sentido de usar todos os recursos disponíveis e ir atrás daqueles que não estão disponíveis, que são fundamentais, para realmente poder usar o nosso tempo com o que a gente
precisa fazer de melhor, com equilibrar as áreas da vida, para eu conseguir ser uma mãe, para eu conseguir ser uma esposa, para eu conseguir ser um amigo, para eu conseguir ter tempo para minha vida, para os meus hobbies, para os desejos, para realmente poder ter uma vida boa de viver. Senão de que adianta ralar tanto para passar na faculdade, fazer uma faculdade super exigente, passar por uma residência que realmente tem uma cultura de aprendizagem por sofrimento, para ir depois continuar, né, com a água no pescoço por 10 anos, 15 anos, 20 anos. Depois melhora, mas nunca melhora. E a questão é essa, cada vez vai ficar mais complexo. Porque se você... Crescimento é mais, e é mais de tudo. Você vai ter um crescimento profissional, você vai ter mais paciente, você vai ter mais demanda, você vai ter mais imposto, você vai ter mais de tudo para gerenciar. Até um ponto assim, para quem está escutando agora, respira, puxa um ar fundo. Eu sei que provoca até ansiedade, né? A pessoa pensa, pô, é tudo isso? Só que vamos lá, vamos botar sobre perspectiva que, de novo, não é tudo agora, é um passo por vez e um processo. E eu noto que existe um chamado aqui. Uhum. Existe um chamado para aventura, né? Vamos usar o herói, o mito do herói de mil faces, a ideia de Campbell, da história da curva do herói. Existe um chamado para o bom médico. Uhum. E esse chamado é o seguinte: ocupe o espaço que é teu. Exato. Mostre que a medicina ética, ela pode e deve prosperar. Não deixa que ocupem espaços que você tinha que estar ocupando fazendo bem. Não deixa que pessoas que são menos qualificadas ocupem esse espaço. E entenda que, quando a gente vê assim, até o modelo dos nossos professores, as pessoas que falam pra gente que não precisa disso, basta ser bom médico, é só mais uma formação técnica que você precisa. Essa pessoa, ela viveu um outro tempo da medicina. Então, assim, embala o que ela falou, deixa entrar por um ouvido e sair pelo outro, continua sendo bom tecnicamente, mas saiba que essa pessoa, ela não conhece o jogo que você está jogando. E aí é muito fácil para essa pessoa falar isso, só que se eu carregar esse peso, se eu for o mártir aqui dessa situação, eu vou adoecer. E aí eu preciso entender o quê? Que justamente esse modelo todo, ele não vai mais ser útil para mim, eu tenho que me tornar um profissional que desenvolve outras competências, porque não é somente a competência técnica que fará você ser escolhido. Competência técnica é uma das competências. Eu conheço muito médico extremamente competente, Tecnicamente. super competente tecnicamente, e que é invisível. Só que o lado bom é, a competência técnica, ela é extremamente difícil de ser adquirida. São anos, 10, 15 anos de treinamento. O médico é inteligente, é capaz, sabe fazer, sabe entregar. E aí, se ele desenvolver, se ele ouvir esse chamado para ação, e entender que ele tem passos para seguir, e que se ele seguir essa série de passos, ele vai conseguir equilibrar a coisa para entregar todo o valor que ele tem para entregar, esse médico, ele cresce muito, ele brilha. Então, quando a gente vê o médico que pega isso e transforma, a gente vê uma pessoa com ascensão rápida. Então, eu diria que na medicina, a gente aprende a cuidar de pessoas. E eu vejo que ao empreender, a gente aprende a cuidar de si, ou a pelo menos nem cuidar de si. É assim, a jornada de empreender é a jornada de curar essas doenças que o sistema botou na gente, porque a gente tem sim um sistema que se beneficia do médico operário. Claro. Um sistema que se beneficia de ganhar mais em cima do médico, botar mais pressão para ele, fazer ele atender mais pacientes por hora, e se beneficia de que o médico não tenha essa competência em outras áreas, porque aí ele se torna facilmente manipulável. Sem dúvida. E são 3 níveis, né? Precisa ter a competência técnica, né? Obviamente. A competência relacional, né? Porque o médico precisa ser um bom vendedor, né? Tu precisa vender aquela ideia para o cliente. Porque também, para o paciente. Porque essa ideia que nós temos, né? E eu tô há 20 anos na clínica. O que eu percebo? Lá no início, 20 anos atrás, você era autoridade por ter um título. Ah, eu sou psicólogo, você é médico, tá? Eu vou ouvir o que você tem a dizer, né? E vou fazer. Com esse mundo globalizado, internet, hoje, IA,
A pessoa não quer o teu conhecimento, ela precisa confiar em você, ela precisa confiar que ela entendeu, que você entendeu ela, que você tem a melhor solução. Às vezes ela já foi pro chat GPT, já colocou os sintomas dela lá. Às Ela vezes, já... às vezes é não. 90% das vezes, né? E ela já vem com a dúvida, ai, Matheus, eu tô cansada, eu tô com a testosterona baixa, né? Já chega com o diagnóstico. E agora é ainda mais importante desenvolver essa capacidade de inteligência relacional, né? Para antes de eu ter uma inteligência empreendedora, eu preciso conseguir engajar as pessoas, delas acreditarem em mim. E isso vai acontecer por esse conjunto de coisas. Dá, é né? um passo atrás, então, gostei disso. Inteligência relacional. Define um pouco melhor isso. E assim, só para quem está escutando, pessoal, se vocês acham que vocês entendem de relacionamento e tudo mais, podem até entender, mas nesse momento eu peço para que vocês finjam, vocês botem a mentalidade do iniciante, do aprendiz. Vamos presumir que a gente não sabe nada sobre relacionamento. O que é inteligência relacional? É a capacidade de, para mim, fazer 3 coisas, né? Primeiro, a gente ter uma capacidade de ter uma inteligência biocognitiva, né? Quer dizer, eu saber como é que meu corpo funciona, tanto biologicamente, né? E aí a gente vai pensar nas questões dos padrões de regulação, de autorregulação mesmo. Então, diante de uma situação, como é que eu estou antes mesmo do estímulo? Então, como que eu posso estar? Só para entender, me dá mais referenciais. Temos o podcast aqui. Como é que eu chego? Eu tô ativada? Tô nervosa? Tô ansiosa? Tô hipervigilante? Né? Ou não, tô tranquila, tô confiando, né? Eu já tenho... Então, o que eu tenho na minha fisiologia? Porque nós somos muito mamíferos, né? Nós queremos ter uma inteligência muito mais cognitiva, mas ela parte de uma base biológica, né? Então, teoria polivagal, né? Se a gente se sentir ameaçado, a gente volta ao estado de bicho de luta e fuga. E diante desse estado de luta e fuga, os médicos aqui sabem melhor do que eu, a gente tem uma hierarquia, né, de energia. Então, vai parar órgãos sexuais, vai parar o sistema digestório, vai ficar só a minha ativação para lutar ou fugir. Bater ou correr, eu não quero processar nada. Dentro disso, a gente vai reagir. Então, muitas vezes, a inteligência relacional que a gente quer, ela começa no fisiológico. Então, eu desregulei, né? Uma mensagem do WhatsApp, desregulei. Eu já vou olhar para aquilo como eu tenho que escapar ou eu tenho que fugir. Eu sou terapeuta de casal, né? Terapeuta sexual. Eu já vou para a conversa com uma ativação, porque eu já fiz a segunda coisa, a falta de inteligência cognitiva, de poder ter uma percepção clara. Então, eu vou reagir àquele estímulo de agora, baseado numa história anterior. Então, se eu tenho relações traumáticas onde eu fui enganado, diante da menor possibilidade da pessoa não ser clara na mensagem, eu já vou buscar aquele script, e não é um script só mental, né? É um script fisiológico. Então, eu vou trazer a fisiologia daquele momento, vou trazer a cognição daquele momento, e aí eu vou responder aquilo. E às vezes a resposta não vai ter nada a ver com o que está acontecendo aqui. Então, uma base biológica que obviamente vai ter a ver com o que estamos falando de autocuidado. Se eu dormir bem, se eu comer bem, se eu nutrir as minhas relações, se eu estou descansado, eu vou ter uma capacidade de reação. Se eu estou exausto, já me incomodei horrores no trabalho, cheguei em casa e não encontrei o cenário que eu gostaria, eu vou reagir de uma outra maneira. Né? Então, inteligência relacional é eu poder primeiro reconhecer o que eu preciso fisiologicamente para estar bem. Depois, que estratégias de relacionamento eu posso desenvolver para que eu realmente possa ser mais assertivo no estabelecimento de vínculos? E aí a gente vai falar num grande, digamos assim, ponto nevrálgico da gente, que é a nossa capacidade de botar limites, né? Os nossos limites pessoais e os limites das relações. Então, como é que eu vou comunicar aquilo que eu preciso para o outro, que certamente vai estar dentro de um limite de negociação, de um jeito mais estratégico? Então, essa inteligência relacional, ela parte de eu entender que eu vou ter que ter um protagonismo relacional. Eu sou responsável por como eu me sinto, eu sou responsável por como eu comunico para o outro, do quanto eu me faço entender, do quanto o outro se faz entender e o que acontece nesse interjogo relacional. Então, isso a gente acha que é inato. Não, eu sei me relacionar, imagina, sempre me dei bem. E a gente deixa de desenvolver uma série de competências para saber, peraí, se eu já sinto que eu tô ativada naquela conversa, o que eu posso usar para vir para um estado de neutralidade e poder realmente me relacionar com o que está acontecendo aqui na realidade? Ou eu tô com uma hipótese, né? Essa hipótese que eu tô, ela é
baseada em fatos reais, no que eu tô vendo aqui, ou ela é baseada em fatores traumáticos? E não, daí, gente, não precisa voltar lá na terapia e ver todos os traumas do passado. A gente precisa identificar vozes traumáticas. Por exemplo... Às vezes é parar e respirar fundo e sentir assim, E tá, aí- como meu corpo tá no espaço. Para começar, de começo. Quer dizer, como é que tá essa fisiologia aqui? Eu gosto de simplificar, né? Tu me conhece que apesar de ter temas muito complexos, eu gosto que os meus pacientes saiam da sessão ou da mentoria, seja o processo que for, com uma ferramenta na mão, né? Para usar a partir do momento que botou a pé para fora da porta. Então, eu sempre convido, gosto muito da imagem já falamos tantas vezes, do semáforo da percepção, né? Então, diante de uma situação, sei lá, uma mensagem... temos reunião amanhã, preciso falar diretamente contigo 10 minutinhos antes, Matheus. Pode ser? Você Sim, recebe podemos essa conversar. mensagem. Aham. Que cenários uma pessoa pode traçar a partir disso? E fudeu. Ou seja, quando eu uso o semáforo da percepção, é o sinal vermelho. Quer dizer, eu não tenho nenhum dado ali, eu tenho um dado. Alguém quer falar comigo imediatamente antes de uma reunião. Tá? Claro, eu posso pensar assim, a última vez que isso aconteceu foi porque a pessoa quis me demitir. Exato. E aí e assim, meu Deus, aí já começa o coração pela boca. Aí já começa todos os pensamentos de tudo que pode acontecer. Aí eu já tô com raiva de ti. Aí, Exato. daqui a pouco tu queria me dar um presente, eu já vou chegar assim falando brabo contigo e tu vai pensar, que presente nada, deixa quieto. Não, Matheus, não era nada, não. Não, a grande questão é essa. Quando a gente olha, e, por exemplo, esse recurso que já vamos entregar para o pessoal. Sabe que eu sou a mulher das entregas, né? Ninguém sai. Boa. Eu sempre tô entregando. Se a história do psicólogo fale mais sobre isso e você vai descobrir sozinho, não, gente. A gente estudou horrores também sobre processamento de informação, sobre fisiologia, sobre antropologia, sociologia, sobre história, sobre um tanto de tudo, para poder entregar ferramentas concretas, né? Então, o semáforo da percepção é isso, tá? Eu recebi essa mensagem. O vermelho vem sozinho, para todos nós. Né? O cenário mais catastrófico vem sozinho. É coisa ruim. Se eu construo o cenário amarelo, né? Não, peraí. Baseado na nossa última conversa, aquele ponto não ficou muito alinhado. E eu realmente não expliquei. Então, ele quer ver aquele ponto. E o cenário verde. A pessoa quer fazer um acordo comigo. Ó, antes da reunião, vamos fazer um alinhamento nós dois para a gente conseguir mais resultado? Os 3 cenários não são possíveis? Uhum. Pode ser que seja catastrófico, a pessoa quer dizer, ó, tô com você no meu radar aqui e não tá legal. Pode ser uma crítica? Pode. Pode ser um alinhamento simples de algo que pode ser ajustado? Pode. E pode ser que seja um alinhamento pro melhor. Quer dizer, quando a gente, neurobiologicamente, eu só levanto essas 3 possibilidades, porque quando eu olho para o sinal vermelho, o que eu vou fazer? Vou começar a reagir fisiologicamente, né? E podem perceber, a gente já começa a hiperventilar, já começa a ficar hipervigilante, já catastrofiza, pega os últimos desfechos negativos, já começa a ensaiar conversas mentais com a pessoa já nesse movimento de luta e fuga, então já estou me defendendo, eu nem sei se o outro vai me atacar. E provavelmente quando eu for para a conversa com essa pessoa, se eu já for nessa fisiologia e com esse script, qual a chance da pessoa não ser ríspida comigo? Eu já vou chegar de cara fechada, tensa, eu já vou rebater o primeiro argumento e aí a gente faz uma profecia autorrealizadora, porque daqui a pouco nem era um cenário ruim e eu vou conseguir transformar isso num cenário ruim. Uhum. Então, inteligência relacional é eu saber usar recursos concretos para que eu seja capaz de ter a maior assertividade nas minhas relações, na minha comunicação. Então, se eu consigo fazer um semáforo das minhas percepções, eu digo, não, peraí, temos 3 hipóteses. Eu consigo baixar a minha fisiologia, baixa a rotação, dar uma respirada de inteligência. Só o fato de elencar 3 possibilidades, para o meu sistema nervoso já não é 100%, já é 33%. Tá, vamos ser mais honestos. A gente põe uns 50 no ruim, uns 30 no bom, sobra uns 20 para o outro, mas já baixa a minha fisiologia. A chance de eu conseguir, aí sim, pegar elementos da realidade. Peraí, o que pode ser que ele queira? Não, peraí, tem a ver com o que a gente falou semana passada, ou tem a ver com... Pode ser uma coisa pessoal dele, ou pode... Consiga levantar hipóteses, e depois, à medida que eu vou confirmando essas hipóteses amarelas e verdes, o meu sistema vai aprendendo a não dar tanta força pro vermelho. Então, é uma aprendizagem. Um treinamento. É um treinamento. Tô até pausando aqui, daí, assim, para fazer uma certa recapitulação e botar algumas coisas assim. Eu
vamos lá. Inteligência relacional, e aí tu vem pra gente e fala assim, vamos atuar em 3 camadas. As primeiras 2 eu vejo que elas têm muito a ver com o relacionamento intrapessoal, é eu comigo. Então, como que eu tô na minha esfera neurobiológica, como que eu entendo a minha sensação e como que eu posso me autorregular, parar, respirar, acalmar. E aí a segunda esfera vai ser a esfera onde eu vou juntar as minhas experiências do passado, as minhas memórias, eu vou resgatar o que eu entendo por mundo para interpretar alguma coisa e agir de determinada forma, só que a depender dessa primeira camada neurobiológica, Não libera a segunda. eu não libero a segunda e eu vou ter acesso a até áreas corticais completamente diferentes. Então, se eu tiver em fight or flight, eu não processo informação, eu não penso alternativas, eu inibo o córtex pré-frontal, eu tenho a amígdala ativada e eu tenho toda a minha resposta é simpatética, eu tô fechado, tô com a pupila dilatada, minha visão tá em túnel. Só que aí se eu perceber isso, pô, eu consigo já agir e aumenta muito o meu leque de possibilidades. Então, eu vou ter que parar um pouco e olhar. Só que a terceira esfera é a que eu acho que assim vai bater para as pessoas. Por quê? Porque as primeiras 2, como a gente muitas vezes vive no automático, a gente está no automático, a pessoa sai de plantão, vai para trabalho, vai para não sei o quê, daí tem o consultório, tem todas as ansiedades, tem todos os meus papéis aqui na vida que eu não estou entendendo que eu tenho essas múltiplas identidades. Aí eu tô simplesmente sentindo que eu só levo caldo da minha vida. Eu só levo caldo. E aí eu não percebo isso. Só que o terceiro ponto que tu falou, eu percebo. Limites. Limites. E acho que esse é o ponto que... Não sei se esse era de fato o terceiro ponto, ou se foi só minha interpretação. Mas o terceiro ponto, esse ponto de colocar, definir limites, eu sei que quem está escutando vai sentir. Porque por mais que o automatismo nos faça não perceber os 2 primeiros, a falta de limites é algo que a gente sente. A gente sente que o médico tem dificuldade de colocar limites. E aí entra de novo no primeiro ponto identitário, que é o quê? Eu sou médico. Isso é o que eu sou. E o personagem, ele tá lindo, ele tá maravilhoso. Enquanto a pessoa lá dentro, ela tá sangrando, ela tá chorando, ela tá pedindo resgate. Então, o personagem médico, ele tá bem, ele tá ocupando o papel dele, ele tem que mostrar, sinalizar status, ele tem que mostrar que ele é impecável, ele não se expõe para pontos onde eu vou deixar minha vulnerabilidade aparecer aqui se eu fizer essas coisas que eu não sei fazer. E tá tudo certo, só que não, já que eu sou isso daqui, eu não posso deixar cair. E eu finjo que tá tudo bem. Eu gasto mais do que eu devia para sinalizar um status que me põe num loop de projetar mais do que olhar para essas coisas internas. E aí, quais limites eu cruzei? Eu cruzei todos os limites que seriam os meus limites identitários, assim. O que o Matheus precisa? O Matheus precisa comer, ele precisa tomar banho, ele precisa dormir, ele precisa treinar, ele precisa relacionar. Ele precisa de silêncio, ele precisa de se relacionar, ele precisa várias coisas que se eu deixar a minha identidade médica tomar conta, como muitos deixam, é aquela coisa o limite que eu tô falando é qual que é o teu limite pro WhatsApp? Exato. Que horário você para de atender o WhatsApp? Qual que é o teu limite para encaixar mais um paciente? Qual que é o teu limite de plantões que você faz? Vai pegar mais um plantão? Qual que é o teu limite de assim, quais são as regras? O paciente está pedindo desconto aqui, doutor, posso fazer? Cara, essa pergunta nem deveria existir. Se o limite está claro. Não, a política é assim, desconto somente 5% à vista no Pix. Por que você está me perguntando isso? Tipo, se a secretária vem com perguntas recorrentes sobre algumas coisas, é porque você nunca desenhou limites e passou para ela. Cara, o processo é esse. Então, isso eu sei que o pessoal sente, que é a dificuldade de botar limites, como se eu colocasse limites, eu seria ruim, porque enquanto médico eu tenho que viver um sacerdócio. Exato. E aí, eu tenho que viver um sacerdócio, se eu cobrar, eu sou pior médico, eu realmente vou ser elevado moralmente se eu seguir essa linha? A gente distorce um tanto a questão do limite, né? Nós somos criados para acreditar que o limite põe as relações em risco. Então, que se eu te disser um não,
eu vou colocar a nossa relação em risco. Eu sempre digo isso para os meus pacientes. Se uma relação é tão frágil a esse ponto, segurá-la vai te gastar uma energia que com certeza ela não vale a pena. Boa. Se uma pessoa não é capaz de respeitar um limite negociável ou de respeitar os teus processos, não é uma relação que vale a pena ser mantida, porque o nível de energia que ela vai te exigir... Agora, quando a gente não coloca pequenos limites, a gente vai acabar colocando um grande. E aqui o pessoal fala, nossa, eles estão falando de coisas complexas, tem limites que eu não consigo, na minha rotina, mas a Dai não sabe o que eu tô passando, o Matheus não entende que eu tô num momento de carreira. Não, a gente tá falando de limites muito simples. A gente tá falando de limite de reconhecer o que é inegociável. Muitas vezes, o que eu preciso fazer com o médico é dizer assim, ok, o que você precisa para fechar teu dia do consultório? A pessoa diz, como assim? Não, você atendeu gente o dia inteiro. Você vai chegar em casa e para que a tua família não seja o teu saco de pancada de ter assim, não, eu já dei tudo que eu tinha lá, agora eu chego aqui é o meu pior para as pessoas, para que isso não aconteça, você tem que saber o que tu precisa. Será que você precisa chegar em casa, você precisa dar uma volta a mais no quarteirão ouvindo uma música no carro para poder se regular? Ou será que você precisa realmente ficar mais meia hora no consultório respondendo todos os WhatsApps, tirando as notas, mandando as receitas, para que realmente você não precise chegar em casa e ainda ficar horas no celular? Porque esses são erros comuns que a gente comete. A gente quer muito dar conta de coisas que a gente não vai dar conta. Eu sou mãe de 2 meninas e eu me lembro que eu tinha com filhos pequenos a ansiedade de... O paciente saiu pela porta, sair correndo para casa, porque, meu Deus, já fiquei todo esse tempo longe das crianças, para chegar em casa e não deixe que eu dou a janta, deixe que eu resolvo. E aí eu chegava em casa, meu dia não tinha terminado ainda, porque não tinha sido finalizado. Então eu chegava em casa acelerada, com 2 crianças pequenas. Aí o que acontece? Não, peraí, mas eu tenho que responder, eu preciso confirmar o horário do Matheus amanhã. Para um pouquinho, fulaninha, deixa eu fazer aqui. Vocês viram, né, pessoal, estressa. Que eu dei trabalho para dar. Estressa. E aí a mãe, se a mulher já se sente culpada, ou o homem, meu Deus, olha, fui estúpido com meu filho que não tem nada a ver e tal. Por quê? Porque às vezes eu não reconheci um limite básico. Por exemplo, o meu consultório, o teu consultório não fecha quando o paciente sai pela porta. Estabelecer um limite com você mesmo, dizer assim, o que eu preciso para fechar o meu dia? Eu preciso atualizar o prontuário, que não deu tempo. Eu preciso emitir as receitas. Eu preciso deixar organizado o que é. Isso significa, às vezes, que eu vou ficar meia hora, 40 minutos a mais. Mas aí, o que eu preciso? Bom, agora eu vou respirar, vou ouvir uma música, vou me alongar, vou precisar fazer um exercício físico, vou ter que ter um tempo em silêncio. O que eu vou fazer? Aí, o que as pessoas fazem? Não, nesse tempo que eu tô me deslocando, eu vou ouvir 50 podcasts, vou fazer mais isso e mais... Aí, escuta, não absorve nada. Acumula. Então, reconhecer os nossos limites, eu tô falando das coisas pequenas. E quando a gente fala dessa inteligência emocional, relacional, é justamente isso. Cada um sabe o que precisa. Para Dai, silêncio funciona. Para outra pessoa, música funciona. Para outra pessoa, ligar para um amigo e dar uma conversada funciona. Para outra pessoa, jogar um joguinho funciona. Para outra, tocar violão. Quer dizer, quando a gente olha para o autoconhecimento prático, tu conhece meu trabalho, é fazer um cardápio de recursos. Você tem lá. Bom, o que eu preciso aqui? Não. Eu posso lançar a mão disso que funciona para mim. Porque, além disso, hoje nós estamos na ditadura do autocuidado, Autocuidado virou mais uma tarefa. Principalmente para nós mulheres, Já tem um checklist lá, meu Deus, não bebi a água necessária do dia, não comi a quantidade de proteína que eu preciso, não fiz o nível de exercício que eu fiz, vira uma cobrança. Eu tenho que ir para aula de yoga, porque eu tenho que ter um momento da minha cabeça, integração corpo e mente. Aí eu deixei filho na escola correndo, quase morri no trânsito, cheguei na yoga, fiz aquela aula já pensando, meu Deus, não vai dar tempo de passar a pegar a cartolina que o fulaninho precisa levar na aula amanhã. Tive que postar uma story mostrando que eu tava bem, que eu tava, assim, equilibrada. Legal. E aí vira um monte de coisas quando tu olha assim, meu Deus, o que realmente daquilo funciona? Às vezes, o não ir para yoga, dizer assim, hoje não vai dar, eu vou gastar mais tempo me deslocando até lá, eu vou botar o cortisol lá em cima para cumprir essa agenda, quando eu poderia, então, usar essa hora para declinar minha cadeira, tomar um chazinho, ligar para uma amiga, conversar, que aquilo vai ser um autocuidado mais eficiente. Então, hoje a gente tem o autocuidado performático, que é o banho de espuma, aula de yoga, massagem nos pés. Gente, isso é recurso que, inclusive, pode ser mais ansiogênico
para algumas pessoas do que recursante. Acho que assim, a verdade que poucos falam, vamos falar ela aqui. Existe um mercado trilionário. Não sei, tem estudo disso no McKinsey, acho que ele já está um mercado trilionário, projetado para assim, ser gigantesco, crescer muito, tem muito espaço para crescimento, que é o mercado do wellness. Ponto. É um mercado. E aí, o que eles querem fazer? O que eles estão fazendo? Criam desejo, tá? E para criar desejo, você tem que ter a sensação de que falta algo. Falta alguma coisa ali. Então, eles canalizam o desejo para os produtos que querem vender. E aí, wellness, o que eu vendo é bem-estar. Só que para eu vender bem-estar, eu tenho que te passar a ilusão que te falta isso. E eu defino que bem-estar é, porque bem-estar é aquilo que eu posso monetizar. É o que eu ganho dinheiro em cima. E isso é um mercado gigantesco que nos bombardeia por todos os lados. E aí vem a questão de que a gente simplesmente olha para isso e não analisa. A gente olha para essas coisas que imprimem assim pra gente, vamos dizer, um monte de anúncio que estou imprimindo na minha frente, são vozes falando, são grupos de pessoas falando, são as amigas que estão postando, são os amigos que estão fazendo. Tá fora do clubinho se não estiver fazendo isso. É a pressão da coisa, só que qual que é a grande questão? Eu não me conheço, eu não sei quem que eu sou, minha identidade morreu, e aí eu vou deixar que me empurrem o que eu preciso. Só que se eu olhar para mim, eu consigo dizer assim, cara, eu não preciso disso. Ou não funciona pra mim. Isso hoje tá em tudo, né? Hoje a grande indústria da maternidade, as mães aqui, né? E os pais, os homens que muitas vezes têm a crítica e são criticados, né? Então hoje eu vejo uma mulher grávida, né? Eu trabalho com gestantes de 20 anos. O nível de informação que uma mulher tinha sobre gravidez, desenvolvimento fetal, desenvolvimento infantil, 20 anos atrás. Ela ia no pediatra, o pediatra dizia o que ela podia fazer, né? Ela cuidava disso e se sentia uma boa mãe. Hoje, com o bombardeio de informação, eu tenho a blogueira lá dizendo não na dieta dos meus dias sem açúcar, não a telas, enfim, e várias coisas que isoladamente elas são, né, embasadas, mas que ao mercado, por exemplo. É a pressão para que você faça tudo. É a melhor mãe. Então, eu tenho principalmente médicas que chegam assim, Maida, eu tô sendo uma péssima mãe. Eu digo, tá, mas você tá olhando pra quê? Tá olhando pro teu filho. Porque a gente perdeu esses parâmetros. Bem-estar, eu tô olhando pra mim. Ser uma boa mãe, eu tô olhando pros efeitos. Então eu digo, a criança tá com desenvolvimento normal, a criança tem amigos, a criança consegue se relacionar, é feliz, tu tá sendo uma boa mãe. Agora, se você vai seguir as métricas, né, eu tô desenvolvendo o córtex da criança, eu realmente tô com a alimentação, a quantidade de problema relacional que eu já tratei em terapia de casal, por causa de consultoria do sono, por causa de consultoria de amamentação, por causa de consultoria de alimentação, tu não faz ideia. Eu imagino. Né? Porque assim, aí os homens às vezes têm um pingo de racionalidade para dizer assim, não, só um pouquinho, isso não se aplica na nossa família. Né? Aí a loucura da gente pegar um elemento isolado, a cama montessoriana, a cama no chão para a criança ser livre, aí eu tenho que botar um portãozinho no quarto porque tem escada na casa. Não, quer dizer, uma cama montessoriana tem a ver com o estilo de vida montessoriano, onde as coisas têm um fluxo. Agora, com pai e mãe CLT, que tem hora para dormir e hora para acordar, não vai funcionar. É melhor ter um berço que a criança fique segura. E assim, então, agora... qual que é o preço disso, né? Cara, é interesse, é dinheiro, é marketing, eu tô empurrando coisa. E aí eu tenho que... Você tá cuidando disso do teu filho, você tá cuidando da alimentação, e assim, a gente acaba perdendo essa crítica de que a nutricionista tá olhando só pra nutrição. A consultora do sono tá olhando só pro sono. Né? A gente vai compartimentalizando e esquece de olhar que isso está dentro da vida de uma pessoa. E que esse filho precisa ser encaixado, essa vida precisa ser encaixada nisso. Então, o nível de sofrimento psíquico que eu vejo nesse nível de cobrança, então eu tenho que ser a melhor mãe, eu tenho que estar informada de tudo que está acontecendo, eu tenho que ser o melhor profissional, eu tenho que estar informada de tudo que está acontecendo, eu tenho que estar com o meu autocuidado impecável, né? O quê? Tu não tá fazendo isso ainda? Tu não tá tomando tal coisa ainda? Sério que tu não tá tomando magnésio? Agora a hipocrisia, né? Pra quem tá de câmera desligada, se puder ligar a câmera por 1 minuto aqui, 1 segundo, vou mostrar um negócio pra vocês aqui, ó. Olhem isso daqui. Essa câmera aí, tá pegando minha câmera, Gabriel? Ó, esse anel aqui que eu tenho. Isso aqui é um Oura Ring. Agora que você parou pra clicar na tela e ver o vídeo, já aproveita e deixa aquela avaliação de 5 estrelas no podcast, né? Que é um momento viável. 5 estrelinhas, muita gente não avalia. Mas voltando ao tema, avalie, mas voltando ao tema. Esse anel
eu tive muita resistência com esse tipo de coisa, essas tecnologias assim. Por quê? Porque eu vi muitos pacientes meus que eles falavam assim, meu sono tá horrível, e o cara sofrendo. Mas e aí, a sonolência diurna você tem? Uhum. Não. Ah, tá. E você acorda descansado? Sim. Ah, e como é que você se sente durante o dia? Bem. Ah, tá. E só, por que sono tá ruim? Não, é que o meu Oura, ou o meu relógio, ou o meu Whoop mostrou que... E aí minha crítica sempre era assim, cara, tu não tá olhando pra dentro, tu tá olhando pra fora pra... Alguém tem que te mostrar como tu estás. Eu, recentemente, há 6 meses eu tô usando esse anel, mas pra mim, o objetivo não é ele me dizer como eu me sinto. Eu acordo e eu sei como eu me sinto. Eu uso ele pra metrificar coisas e olhar e pra me lembrar quando eu tô cruzando alguns limites, porque o meu maior é sono. O meu maior é sono. Eu durmo muito menos do que eu precisaria e a consequência para isso, para mim, é muito cara a consequência disso e me afeta muito. Então, eu observo para os padrões das semanas para ver assim, pô, essa semana aqui realmente todas as noites eu dormi menos. E eu sei como é que eu tô me sentindo no dia a dia. E aí, para mim, é o elemento assim de tipo, beleza, eu posso ter 3 dias de sono ruim, mas eu não posso ter o quarto. Sim. Então, me ajuda a metrificar. Só que aí, eu olhei para dentro, eu vi uma necessidade minha e, pô, isso daqui me atende no mercado. Mas para que eu tô falando isso? Pra gente dizer que, assim, não é 8 ou 80, não existe assim, não, tudo isso é besteira. Não, ao contrário. Não, porque assim, tem todo o avanço tecnológico, se a gente for por um extremo, assim, então vamos dizer não para vacinação. Cara, não é isso que a gente tá falando. Eu tava conversando esses dias com um casal de amigos médicos e ela tá grávida, e aí ela começou a falar do berço de 12 rodinhas, que tinha a rodinha vibratória, sei lá o quê, que a rodinha nivelava, e o tal do Moisés, que eu nem sabia o que era Moisés, e tipo, como que tudo isso é importante, né? E eu fiquei pensando, caraca, né? Se eu tivesse isso daí, talvez eu fosse o Elon Musk hoje, se minha mãe tivesse... Brincadeira à parte, mas assim... O que a gente realmente precisa para sobreviver, para viver, para ser feliz? Quando eu tô dissociado, né? Quando eu tô vivendo no piloto automático, tudo que disserem sobre mim vai ser podido lido como verdade. Então, acho que essa questão tá batido, mas é o autoconhecimento mais prático. E que a gente tem meios de encontrar isso. Sim, eu posso ter metrificações de como está meu sono, meu batimento cardíaco, minha pressão, enfim, o que puder ser medido, mas essa saída do automatismo para ir para esses lugares. A pergunta mais difícil para todos os meus pacientes em sessão. A pessoa chega, tu conhece bem, pergunta, o que tu precisa? A pessoa me conta 20 histórias. E o que você precisa? Ah, mas isso tá ruim, isso tá ruim. Tá, mas o que você precisa? Dentro é a coisa mais básica. Um casal chega pra terapia de casal porque tem isso, porque tem aquilo. Tá, mas o que vocês precisam? O que vocês querem? É ficar junto ou é separar? Daí me dão um norte de pra onde é que a gente vai. Isso às vezes dá um choque. Não, mas eu não preciso contar tudo, eu não preciso entender tudo, eu não preciso fazer tudo. Não, eu preciso saber. Quer dizer, quando a gente pega o GPS, a gente dá a localização pra onde a gente quer ir. E aí, a partir disso, se traça uma rota. Eu acho que é nisso que a nossa dissociação e a nossa falta de inteligência, seja ela biocognitiva, seja ela relacional, tá nos fazendo perder. É porque aí eu viro um mero consumidor, eu viro um mero instrumento do sistema, né? Isso é a verdadeira alienação, que hoje é a maior preocupação. Aí vai acabar quando o corpo gritar, eu tiver um burnout, quando a relação gritar, ou eu tiver um divórcio, ou tiver uma traição. Quando meu filho adoecer e eu já tiver tentado investigar tudo que tem de clínico, mas ele segue com patologias, muitas vezes, para manter os pais ocupados com o filho, para eles não olharem para a relação do casal, né? Ou a sexualidade, que hoje é dos grandes termômetros, né? Eu digo sempre, o que me fez ser terapeuta sexual é o quanto sexo é um termômetro de como nós estamos usando nossos recursos como adultos, né? Então, eu atendo muito médico com queixa sexual, em função de que está esgotado, de que não encontra horários compatíveis com os parceiros, e é um item de saúde. A gente sabe o quanto uma saúde relacional depende da sexualidade, amor sem sexo, é amizade. E o quanto melhorar esse aspecto, foi o que me fez ser terapeuta sexual, foi justamente isso. Se melhora relacionamento, melhora a comunicação, às vezes o sexo melhora, às vezes não. Melhora a sexualidade, melhora todos os outros aspectos da relação.
né? Quanto a gente não usa. Agora, se eu estou dissociado no piloto automático, a mulher vai te procurar como médico do esporte, vai dizer que eu estou sem energia, eu estou sem libido, eu estou sem isso, eu estou sem aquilo. E aí tu olha pro estilo de vida, para como tá nutrindo as suas relações, pro tempo. Gente, relação dá trabalho. Preciso investir tempo nos meus amigos, tempo, né, nas pessoas que são importantes para mim, tempo para relação de casal, que precisa de tempo relógio. Então, o que eu vejo, assim, é que a gente vai nessa ideia, né, de que, eu preciso fazer isso, preciso fazer isso. Tá, se eu paro um pouquinho, o que eu quero? Porque eu proponho um exercício simples pra gente, Matheus. O pessoal pegar papel e caneta, ou mais tecnológico, né, o seu Trello lá, e tu coloca assim, o que eu quero pra minha vida daqui 10 anos? O que eu quero que contenha na minha vida daqui 10 anos? As pessoas vão botar lá, felicidade, né? Harmonia, prosperidade. Já começamos mal, porque como é que a gente vai lidar com metas abstratas que não podem ser mensuradas? Né? Quer dizer, eu nunca vou saber. Aí eu pergunto para a pessoa, tá, mas o que é, que cena, que imagem é você feliz? O que tem na imagem de você feliz? Eu com o meu marido, a minha mulher, os meus filhos, a gente próximo, conversando. Tá, e você acha que isso vai acontecer lá na frente com o que tu tá fazendo agora? Faz uma segunda lista. O que eu faço agora para construir isso? Profissionalmente a gente sabe, né? Tipo, vou fazer mais um curso, vou fazer mais uma mentoria, vou fazer mais um isso. E pessoalmente? As pessoas dizem, eu não quero ir para terapia, Dai. Não vou ficar olhando para cada coisa, não vou ir para passado. Não, gente, o que eu posso desenvolver? Né? Se eu quero ter uma boa relação com os meus filhos, quanto eu vou desenvolver estratégia para entender de desenvolvimento infantil, de desenvolvimento adolescente, quantas crises tem, porque a pessoa não entende o funcionamento, ou a crise relacional, porque o mundo está diferente do que está agora. Ou, eu quero ter um casamento feliz. Mas eu consigo ter uma comunicação sem ir para luta e fuga? Eu consigo oferecer o meu melhor em casa? Ou eu já chego, já gastei toda a energia dos limites que eu não dei no trabalho e que todos os limites aí agora eu vou dar dentro de casa? Até acho que eu consigo ver as pessoas escutando isso e falando assim, não, é que na minha situação, porque é sempre isso, na minha situação, e eu entendo, talvez na tua situação agora realmente seja complicado, só que isso não te exime da responsabilidade de fazer o exercício. Então, vamos lá, fiz o exercício aqui, eu vi que, cara, o que eu queria era poder atender com mais calma e qualidade meus pacientes e ser bem remunerado por isso, ou bem remunerada por isso, e ganhar tempo de volta para nutrir essas outras coisas. Opa, beleza, então nós temos algo. Se é isso que você quer, vamos ver o que você está fazendo. Daí você está assim, atolada de vínculo, fazendo um monte de coisa, fazendo tudo pela metade, mas é que eu preciso para pagar as contas. Opa, então beleza, vamos falar um pouquinho sobre isso. Quais contas são essas? Tem algumas que são indispensáveis, tem outras que são completamente dispensáveis. Vale realmente a tua vida dedicar para isso? Vale estar comprando isso, pagando isso? Você não está se recompensando por alguma coisa que está desbalanceada aí, porque já que você não tem mais satisfação no trabalho nem na família, daí você vai ter satisfação no iFood. Abre aí o aplicativo, vamos ver como é que tá a tua continha de iFood. Opa, R$3.000 em iFood. Interessante. Será que se você tirasse isso já não dava para reduzir algum vínculo? Parece idiota isso, mas não é, porque eu às vezes faço isso com esse exercício com quem tá no fundo do poço mesmo, e a pessoa vê vários gastos, e são coisas assim que não é em um mês, mas num processo de 3 meses, a pessoa corta muita coisa, abre tempo, ela larga algum vínculo que não tem sentido, e aí ela olha, opa, agora eu posso focar um pouco nisso que eu quero construir, e ela começa esse processo de construção. E não é de imediato que ela limpa tempo, mas ela vê progresso. E o progresso, ele nos faz sentir bem, porque a gente sente, cara, eu tô no caminho, eu não tô mais dando passo sem direção. E é isso que possibilita, daqui a pouco, eu ir pingando nas outras caixinhas. E sem dúvida, cada um vai estar no seu momento, e assim, só que isso precisa estar no nosso radar de visão. Para mim, um espaço como esse é maravilhoso, até para desmistificar. Por mais que a gente tenha muita informação, as pessoas não sabem o que esperar de um processo terapêutico. Elas não sabem como começa. E isso me fez ser radical em muita coisa. Por exemplo, eu, há 4 anos atrás, ou 5, eu fiz a formação em terapia de sessão única.
Por quê? Porque eu via que as pessoas diziam, não, eu não quero um processo todo. Eu só preciso de ajuda num ponto aqui. Se a gente olhava para as teorias que a gente tinha no Brasil, nenhuma alicerçava esse movimento. Fui buscar uma terapeuta australiana que tinha esse método. E eu disse, gente, é possível sim a pessoa às vezes encontrar um norte. E aí ela se desenrola. E comecei a trabalhar dessa forma, né? Depois as pessoas vão se dando conta. Às vezes essa é a porta de entrada para que a pessoa se dê conta que eu resolvo esse problema. E daqui a pouco eu preciso ter uma disponibilidade, né? Eu não vou ir para terapia para contar o que aconteceu durante a semana. Então, a gente mudar a nossa perspectiva de buscar recurso. Às vezes é um auxílio dos meus gastos, né? Às vezes alguém chega para mim esgotada e em vez dela dizer, eu preciso de terapia, não, tu precisa contratar uma babá no sábado para tu sair de tarde com o teu marido, com as tuas amigas, passear. Isso vai te dar mais saúde mental do que um processo terapêutico caro. Agora, excelente ponto esse daí, porque eu já tive essa conversa com uma ginecologista aqui de São Paulo, que ela tinha uma carga de trabalho gigante e ela ainda tinha toda a preocupação com a casa e a culpa de que a casa estava bagunçada e isso gerava, o marido também trabalhava bastante, isso gerava conflito entre eles, porque ela sentia que ela tinha essa responsabilidade e ele se incomodava também com a bagunça e assim, era uma série de coisas. E eu conversando com ela, olhando para algumas coisas, eu falei, cara, uma faxineira 2 vezes na semana que tu precisa. E assim, mudou completamente. Exato. Assim, uma faxineira, eu falei, cara, uma faxineira e começa a comprar umas marmitas para ter pronto em casa. E mudou a vida dela, ela passou a economizar e tal. Só que, por que eu tô trazendo esse ponto? Justamente porque tu falou essa questão agora de contratar uma babá, né, como um exemplo, porque tem um ponto que a gente precisa falar que esse é um ponto que a mulher sofre muito mais, que é a dupla lealdade impossível que ela precisa ter. É o quê? Eu tenho 2 identidades aqui. Uma, eu tenho que ser uma boa profissional. Para isso, eu preciso ser firme, eu preciso ser objetiva, eu preciso ser assertiva, eu preciso ser fria, eu não posso ter emoção, não posso titubear. E é isso, eu tenho que ser essa pessoa. Ao mesmo tempo, eu tenho que ser sensível, eu tenho que olhar para os detalhes. Amorosa, feminina. Tenho que ser feminina, eu tenho que ser a mulher da casa, e eu tenho que ser uma mulher em casa, eu tenho que... E assim, essas 2 personalidades, elas não dialogam, só que dentro dessa... A gente tem essas coisas e tem a pessoa ali. E é completamente consciente. Eu falo isso de um lugar de fala de mulher. Eu sempre trabalhei muito e sempre trabalhei em várias cidades, porque eu trabalhava no interior do Rio Grande do Sul, mais no interior do que eu trabalho agora. E eu trabalhava, uma época eu trabalhava em 3 cidades, com 2 filhos pequenos, fazendo uma pós-graduação, uma das minhas 6ª, 7ª, sei lá qual que era. E se cobrando, né? Toda mulher, ela sai de casa dizendo assim, né, Matheus? Eu vou ali trabalhar, mas a casa nem vai perceber que eu não tô. Eu vou continuar gerenciando a casa como se eu passasse o dia inteiro dentro da casa. Né? O que é impossível. A gente vai ter que delegar 1 milhão de coisas. Né? Mas sim, a responsabilidade, mesmo que a mulher compartilhe as tarefas, geralmente a responsabilidade de gerenciamento é feminina. Se na tua casa faltar papel higiênico, não vai ser a responsabilidade de quem ia no mercado, que na maioria das vezes é a mulher, ou dela que não botou na lista. Tem uma responsabilidade. E isso vai criando o que eu sempre chamo que é a dama de ferro, né? Que vai criando armadura para dar conta. Eu fui a mulher dama de ferro. Eu precisei dissociar e a ponto de olhar para minha rotina e achar que era extra sair comprar um tênis com o filho. Era extra. Não estava na minha agenda. Supermercado, compras com o filho, meu cuidado pessoal. Aí a conta não fechava nunca. O quanto a gente também se dá conta, e às vezes vai ser um processo de terapia, e hoje muito porque eu tô migrando, né, Matheus, que é um processo de mentoria mesmo. Às vezes uma mulher diz, eu não quero ir para uma terapia onde só eu fale. Nunca foi as minhas, tu bem conhece. Mas que é entregar recursos. Então, alguém que vai olhar e vai dizer assim, não, peraí, quais são os recursos que a gente tem para gerenciar alimentação? Quais são os recursos que a gente tem para gerenciar tempo? O que você pode fazer de concreto? Para realmente poder trazer um repertório de outras mulheres, inclusive, que já passaram e que têm soluções eficientes. Comunidades com outras mulheres, juntar grupos, trocar experiências, para que realmente a gente não se sinta tão sozinha. Então, quando eu comecei a fazer esse processo de me dar conta, peraí, a minha vida pessoal tem que existir dentro dessa agenda. Eu preciso estar na minha agenda. Não foi um processo que eu consegui dizer assim, eu precisei, você teve um burnout, eu tive um câncer. Para me acordar e dizer assim, olha,
né? E eu tive câncer de mama. Então, para mim, era uma metáfora que eu tinha muito assim, Matheus. Deixa para mim. Eu meto os peitos e vou resolver. E daqui a pouco eu não tinha mais peito para meter. Foi a coisa mais metafórica da minha vida. Foi o maior professor que eu já tive. Foi o meu câncer, que foi 3 meses. Descobrir, retirar e ficar tudo bem. Mas que me ensinou um limite, claro. Teu corpo tem limite, tuas horas têm limite, tua organização tem limite. E a partir disso, quando eu fiquei ainda mais ativa em trabalhar com mulheres, de dizer, você precisa reconhecer o teu limite antes que o teu corpo faça isso. Antes que as tuas relações façam isso. Antes que as coisas externas façam isso. E isso parte, sim, por buscar ajuda qualificada. E sim, às vezes o que eu dou conta hoje é uma terapia de sessão única para pegar o norte. Olha, eu tô lá no 1.1, mas eu posso ter um mapa para eu conseguir 1.2, 3, 5, talvez eu volte para a terapia quando eu estiver no 2.3. Você mesmo falando que é meu paciente, quantos processos a gente fez ao longo dos anos? Tá, agora nós abrimos isso, caminhamos um pouco, pronto, vai para a vida. Abre um outro ponto, vai para a vida. Não com essa ideia muito analítica de que uma pessoa vai ter que ficar em terapia por um longo tempo. Hoje eu tenho mentorias de 3 meses, 6 meses, que realmente a gente vai estruturar uma nova forma de funcionar, onde a gente vai ter essas estratégias, né, biocognitivas. Eu conheço primeiro, aí depois eu elaboro isso, e isso documentado, isso metrificado, isso de um jeito em que eu sinta que eu saí daquela sessão e eu tô carregando algo que eu coloco em prática de um jeito que seja possível, né? Obviamente personalizado. E aí depois eu consigo checar. Isso funcionou para mim, isso não funcionou. Isso dá para ajustar. Isso aqui já me acionou uma outra coisa. Depois para gerir os vínculos mesmo, né? Poder aprender uma estrutura de conversa. Aprender a se autorregular antes de conversar. A ter uma intencionalidade. Bom, Matheus, nós temos um assunto difícil para a gente conversar. Qual é o melhor momento para a gente fazer isso? A gente não vai ser dentro do carro, se deslocando de um lugar ou outro com hora para terminar. Não, falar sobre sexualidade não vai ser depois de um sexo ruim, gente. No momento em que os dois estão num nível de estresse muito alto. Falar sobre educação de filho não é voltando da escola depois da professora ter feito um parecer horrível. A gente poder também saber o quanto a gente precisa ser estratégico no momento que eu escolho para falar, de como eu articulo essa conversa, de que eu posso ter menos reatividade no outro, que formas de falar, diferenças de gênero. Eu sei que hoje eu fui fazer especialidade em gênero querendo mudar de ideia e cada vez estudo mais biologia. Do quanto, assim, o jeito que a mulher processa informação e o jeito que o homem... Quantos homens vêm para terapia comigo para dizer, Dai, me ajuda com a tecla SAP para minha mulher? Quer dizer, quando eu digo isso, ela entende aquilo. Eu digo, sim. Então, se você fala desse jeito, testa lá como é que ela entende. Dai, e se agora desenvolvem essas estratégias, né? Falou disso, vou ter que, assim, entrar na polêmica, assim. Então, uma polêmica não, né? Um tópico sensível aqui, vai ter que não vai gostar, mas eu também, paciência. Antes disso, né, o ponto que tu trouxe, a gente tem uma expressão que a gente usa muito, a gente entre sócios, né, exponencial, entre o time na exponencial, que é eu vou dormir em cima. Tipo, eu preciso dormir em cima disso. E direto eu falo para clientes assim também, cara, dorme em cima disso, porque a gente não tem que decidir algumas coisas na urgência. Então, nessa situação que tá... rolou o negócio, eu tenho que conversar e resolver agora, não, calma, mas eu não vou dormir brigado, não precisa dormir brigado, é só assim, tá tudo certo, mas vamos pensar mais sobre isso e conversar amanhã, reafirmar o vínculo. Tempo. Exato, e assim, é que tem muito isso, é bíblico, né, não deixará que o sol se caia sob a vossa ira, né, e aí o povo se agarra nisso. Mas não significa que eu tenho que ter soluções agora. Eu posso assegurar o vínculo, dizer, olha, é justamente porque eu quero que a gente se entenda, que agora não é o momento que eu vou conseguir. E as mulheres precisam aprender muito isso, Matheus, porque os homens, em geral, têm esse time. Talvez até pela própria propulsão de testosterona em que eu posso explodir. Às vezes o homem diz, preciso sair dessa conversa, preciso dar uma volta. E a mulher fica pé da vida, né? Tipo, não, vamos terminar. Não, gente, se ele ficar ali, ele vai explodir fisicamente. Talvez tenha um risco de agressividade, de raiva, de descontrole. Então, sair é realmente para desaquecer o sistema, proteger a relação. Às vezes, proteger a relação, assim, eu não vou falar agora uma besteira, porque eu sei que a minha mente, ela não tá processando bem. Eu tô em fight or flight. Eu não tô no meu melhor recurso. E isso é inteligência relacional. Agora eu não tô em condições de responder. E hoje a gente tem esse perigo de tudo ser muito imediato. Gente, quanta discussão infrutífera de relacionamento em WhatsApp. O WhatsApp não é lugar para DR. Porque a linguagem escrita ela ainda é mais perigosa porque tu não tem o tom de voz, tu não tem a entonação. Então, estratégia básica para homens e mulheres irados. Faz um grupo com você mesmo e escreve, sim, tudo o que tu quer mandar para a pessoa. E deixa ali.
Vai fazer outra coisa e volta dali 1 hora e lê. Tu já vai diminuir a metade. Dá mais uma volta, se recursa, vai fazer exercício físico, vai correr para passar raiva. Se eu tô com raiva, eu vou correr, eu vou fazer força, eu vou mexer meu corpo. E é fisiológico, a raiva ela precisa de periferia. Aí eu volto a ler. Na maioria das vezes a gente não manda. Porque dá tempo de processar. Então, para os ansiosos, claro que nada substitui o escrever, né? A capacidade do nosso organismo ter movimento na mão realmente faz diferença neurofisiologicamente. Mas sei que estamos em tempos, né, modernos, eu quero mandar. Não manda. Né? Manda para você mesmo, depura isso, depois limpa, depois encontra. E depois, quando você for ler, lê com 3 perguntinhas. O que eu quero com essa comunicação? Eu quero me acertar e eu tô só brigando, apontando defeito. Vai funcionar? Eu quero ir pra direita e eu tô dobrando pra esquerda. Eu quero provar que eu tô certo. Eu quero provar que eu tô certo. E aí, tu vai fazer o que com essa vitória? Digo assim, né? Num casamento, às vezes tu tem que escolher. Você vai ser feliz ou vai ter razão. Os homens são muito bons em escolher ser felizes, né? Tem uma hora que o homem começa a concordar. Ana Lu, querida, tá? Hoje a gente saiu de casa. Ela tava num dia que ela tava mais estressada e eu também tava esses dias mais estressado. Só que aí, se eu tô estressado e ela tá estressada, aí eu tenho esse feeling de assim, porque eu sei como eu sou estressado e eu sou horrível. Então, eu tenho muito essa leitura. Já melhoramos bastante isso. Muito, já tô muito melhor. Porque hoje eu detecto, então eu sei como é que eu sou. E aí eu sei que, cara, eu tenho que ficar calado, eu não posso falar e tal. E se eu tô estressado e ela tá estressada, aí é o momento que eu tenho que, tipo, dar um passo atrás e, tipo, não, peraí, calma, vamos fazer, tu quer fazer isso? Vamos fazer isso sim, vamos fazer dessa forma. Ela tá brava com algo, não vou ajudar a solucionar o problema, eu vou olhar junto pra ela e dizer, realmente, cara, tá tudo errado aqui, ela não quer solução nesse momento, enfim, entender a leitura. E isso é uma questão de gênero importante pra gente trazer, né? O raciocínio dos homens tende a ser binário pra solução, né? Eu tô te contando, Matheus, vou falar pro meu parceiro, eu tenho podcast amanhã, eu não sei como é que vai ser e tal, eu tô estressado. Daqui a pouco eu vou dizer, não vai então. Você vai se estressar tanto, não vai. Solução binária. Não, homens, as mulheres, muitas vezes, o que elas querem é realmente contar e receber um colo. Está tudo bem. Ela não quer que você solucione, não quer que você diga o que é para fazer. É aquela conversa que é para dizer, nossa, não, mas não tá, não, mas vai ficar tudo bem. Porque isso é o colo que as mulheres têm com outras mulheres. Eu alerta para as mulheres, né? Os homens não sabem dar colo emocional, ninguém ensinou para eles. Vocês já viram conversa entre homens? Política, futebol, economia e tal. Agora, quando um vai falar para o outro de alguma coisa de vulnerabilidade, se tu chega e diz assim, as coisas estão complicadas com a Ana Lu, tu vai ouvir do teu amigo o quê? Pior, né? Acabou o assunto. Se você vai conversar com uma mulher, a mulher vai dizer calma, vai ficar tudo bem, lembra aquela vez? Então, sim, nós mulheres somos treinadas para dar um colo emocional. E a gente pode traduzir para o nosso parceiro através desse movimento estratégico, desse alinhamento de expectativas. Também, inteligência relacional é alinhamento de expectativa. Matheus, eu vou te contar um negócio, eu não quero solução. Só quero que tu ouça eu falar, deixa eu reclamar tudo que eu tenho que reclamar e depois tu me dá um colo. Galera, só agora você falou para as mulheres, eu vou falar para os homens. As mulheres de vocês, é muito improvável que elas vão vir com esse prompt aí. Então, você põe o prompt e aí, assim, a minha técnica tem sido... Quando a Ana Lu tem essas questões que eu sei que ela não quer a solução, o que eu sugiro para você fazer se a sua mulher tiver essas situações, ela fala e você olha para ela e diz, amor, você tá linda. Esse é o super trunfo. O super trunfo é assim. Os homens têm vários, né? Quebra de padrão ereccionana, não é? É quase isso, né? E dá um tem ponto... opção de padrão do Erickson. O ponto que eu ia trazer antes, que eu falei, uma polêmica, uma questão assim, cara, é algo que eu vejo em homens e mulheres, que é a questão da hipergamia, né? A questão da hipergamia. Ela é real, ela é biológica, podem lutar contra isso, criticar isso, não importa, é biológico. O que acontece? A mulher, ela quer biologicamente um parceiro que esteja acima dela em status de alguma forma, porque isso representa, desde a nossa evolução, proteção. Então, o homem tem mais força física, mais valência física, e isso traz proteção.
mulheres sentem atraídas por homens que de alguma forma passam para elas segurança. E no mundo moderno, a segurança, ela passou a ser a capacidade de prover. E Ou resolver problemas. Ou resolver problemas. E a gente vive num momento de transição muito grande. E tem vários estudos que mostram isso. Vi um estudo de uma universidade da Inglaterra, acho que é Bunt, que eles viram que quando a mulher tem até 40% da renda do lar, o homem ele está muito mais tranquilo. No momento que a mulher passa a ter uma renda que passa dos 40% da renda do lar, o homem começa a ter conflitos. E aí, qual que é o ponto aqui? Eu não estou dizendo que, assim, que a mulher tem que ganhar menos que o homem. Claro. O que eu estou dizendo é um fenômeno real. E a mulher que está escutando aqui, eu sei disso, eu já ouvi isso de várias mulheres, que elas se sabotam profissionalmente porque elas têm medo que isso afete a relação delas. E aí tem duas coisas maiores que os estudos mostram, pelo menos os estudos que eu vi, mostram sobre isso. Uma delas é que o comportamento de muita mulher, quando se ela passa a ganhar muito mais do que o homem, é que ela perde um pouco a admiração, o tesão, a coisa, perde a atração por ele, principalmente se ele estiver acomodado e não quiser crescer. Agora, isso muda se ela ganha mais, mas ele também está em rota de crescer e eles têm planos conjuntos, aí as coisas de mitigação. Sim. E aí o segundo ponto, esse é o ponto da perspectiva da mulher. O segundo ponto é a perspectiva do homem, que é assim, se sentir inseguro quando a mulher começa a ganhar mais do que ele, porque ele se sente incapaz de prover, que é o que ele sente que é a obrigação e o papel dele. E aí, cara, falem o que quiser, eu sou homem, eu sei que, assim, momentos, a Ana Lu, ela tá ganhando bem. Já teve momentos que eu pensei assim, pô, eu tenho que, a Ana Lu vai, eu tenho que acelerar, por quê? Por sentir uma responsabilidade. E pra gente funcionou muito bem a gente conversar e fazer planos nós dois juntos. Alinhamentos e projetar a vida e saber que a gente vai ter diferentes fases e saber que, e assim, eu olhei para isso porque eu nunca quero ser o cara que boicota o crescimento da sua mulher. E eu já vi amigos meus fazerem isso, por insegurança. De dizer, não faz isso daqui. Ela não devia pegar isso. Ou de criticar, ou daí de cobrar a coisa do lar, né? Olha só, mas em casa tá fazendo... Então, isso daqui eu acho que é um sofrimento muito grande. Como que é essa questão da hipergamia, das reações que a mulher tem? Qual seria um caminho para... Cara, trabalhar isso, pensando no casal? Bom, é um dos dilemas atuais, né? As questões desse empoderamento das mulheres e de todo um ganho. Com médicas, eu acho que quem eu mais trabalho isso, porque muitas vezes tem é uma profissão extremamente rentável. Então, às vezes, tem um crescimento rápido, né? Claro, não rápido pelo todo o investimento, mas está ali há 3, 4, 5 anos no mercado e consegue ter uma renda muito boa e começa realmente a se boicotar ou fazerem muita dívida ou mesmo ter essa dificuldade, né? O que a gente precisa entender é que a relação de casal é uma relação de equilíbrio, né? Então, sim, a mulher precisa se sentir cuidada e sentir que ela encontra no outro aquilo que ela precisa. Então, por exemplo, para muitas médicas, eu via que o sofrimento era tanto essa questão, sim, biológica, eu quero um homem forte, viril, que proteja, mas às vezes isso até conseguia ser percebido de um outro jeito. Ele tem uma força física, eu me sinto protegida, eu sinto que ele tem uma inteligência para gerenciar as coisas que me agrada. E para mulheres médicas, por exemplo, que trabalham com grandes jornadas de trabalho, muitas vezes, o ouro dessa relação que fez ela se atrair por esse parceiro é a disponibilidade dele. Então, é um homem mais disponível de tempo. Tem uma profissão, por exemplo, que tem uma flexibilidade de horário, e que muitas vezes vai conseguir fazer funções, tanto em casa quanto funções paternas, que ela não vai conseguir. Então, ela tá lá na cirurgia, ele vai buscar as crianças na escola, e isso é uma rotina. Só que eu vejo que tem uma pressão social aí, assim, meu Deus, eu tô sustentando meu marido? Não, eu que tô sendo o homem da casa. E às vezes, para aquele casal, aquilo tá funcionando super bem.
Porque ela tá assim, ó, eu não queria estar fazendo essa função. Ele tá lá e tá fazendo, né? E ele tá fazendo muito bem. Ah, mas aí como eu performo isso lá fora, como é que as pessoas estão olhando? Então, minha primeira orientação é, sim, tem uma questão biológica, mas ela não é metrificada simplesmente por dinheiro. Geralmente, o sofrimento da questão do ganho financeiro tem mais a ver com como eu respondo ao que as pessoas estão falando do que realmente dentro do casal. O casal consegue equilibrar. Eu vejo mulheres que ganham 5 vezes mais que os seus homens, sabe? E que olham para eles como o sol que brilha, porque dizem, nossa, fulano é o meu lugar para descansar, ele é fundamental para que eu me organize, ele torna a minha vida mais fácil, quando eu tô com ele, as coisas... E esse é o valor da troca. E só para ter o contraste, eu também conheço esses casais, inclusive são pessoas que eu admiro muito, eu vejo que elas têm um alinhamento muito grande, mas eu vejo casais que é o oposto, e aí a mulher se sabota, ou o homem sabota a mulher, o que é horrível. E que aí o equilíbrio não tá claro. A Tipo diferença... assim, só pra gente pensar assim, porque eu sei que vai ter gente que tá escutando e que vai se identificar. E eu sei que dessas pessoas, eu sei que dói olhar pra isso. Só que eu também sei que todo mundo quer melhorar. E assim, se a pessoa tá se sentindo não é pra ela se sentir mal ou culpada por estar num dos espectros, mas é importante que ela entenda quais são as coisinhas que diferem entre esses dois tipos de casal, justamente para buscar um pouco essa melhora. Primeira coisa é a sensação de equilíbrio interno, né? Cada casal tem a sua métrica de sucesso. E geralmente isso está lá no início da relação. Por que eu escolhi aquela pessoa? E a gente precisa entender, né, que o mecanismo de casamento, né, de relacionamento conjugal, ele tem 2 funções biológicas, né? A primeira, obviamente, criar descendentes mais fortes, né? E a segunda, garantir nossa sobrevivência. Por isso a química sexual é tão importante, porque ela dá sistemas imunológicos diferentes, né? Então, nessa complementariedade, às vezes a ideia é essa. Não, então o homem ganha dinheiro, a mulher também ganha dinheiro, e aí a competição é o dinheiro. Não, o que nessa relação realmente o outro tem que eu não tenho e que tem valor para mim? Por exemplo, eu sou alguém que tem uma agenda super organizada. Então, para mim, o maior valor dentro de uma relação é a disponibilidade. Preciso de um parceiro que seja disponível para conseguir se moldar também nisso. Eu não preciso de alguém com uma agenda mais cheia que a minha. Se eu consigo enxergar que esse é um valor e eu consigo ver o tempo daquela pessoa como um valor, eu vou conseguir equilibrar. Só que aí eu vou ter que aprender a botar limite de não ouvir o que está lá fora. Para aqueles outros casais funciona de um outro jeito. Para a gente aqui funciona assim. Mas aí esse valor, e aí de novo o autoconhecimento o que é inegociável para mim? Tempo de qualidade. O que é inegociável? Sexo bom. O que é inegociável? É realmente sentir que tem uma parceria. E esse ponto que tu colocou, para mim, é o fundamental. A gente tá olhando para a mesma direção? Eu tô vendo o outro fazer o mesmo? Eu tô me esforçando, seja trabalhando, seja estudando, seja crescendo, em prol. O outro tá fazendo o mesmo movimento, mesmo que seja, tá? O outro vai ser a retaguarda das crianças agora, enquanto eu dou esse passo. Aí depois eu vou fazer tal coisa e o outro dá esse passo. Talvez a grande diferença entre casais que conseguem alternar, saindo do senso comum de o homem alfa e a mulher que orbita, é o quanto eles conseguem alternar esses investimentos. Quer dizer, agora você me dá suporte a isso e eu admiro esse suporte, confiro valor para esse suporte. E muitas vezes a mulher na terapia ela vai ter que limpar o que ela realmente está sentindo com aquilo e o que ela está simplesmente pensando. E aí eu vou usar um exemplo muito pessoal. Eu, uma época do meu casamento, disse: nossa, olha só, fulana, o marido chegou e disse, vamos viajar em tal data. Ela não se envolveu com nada. Foi maravilhoso, que coisa maravilhosa, né? E meu marido, na época, captou a mensagem. E eu falo, não, porque nas nossas viagens eu que organizo tudo, eu que vejo o roteiro, eu que vejo o hotel, eu que vejo tudo. Que maravilha que deve ser, né? Receber, assim, né? De presente. Eis que passou um tempo, ele chegou, me lembro que estava aqui em São Paulo, num evento. Em abril, nós vamos para Bahia, uma semana, não precisa se preocupar com nada, já está tudo resolvido. Meu primeiro movimento foi, como assim? Como assim abril? Por que Bahia? E aí eu já vim cheio de defensivas. Não, mas abril é complicado para mim, eu tenho agenda, eu tenho... Não é época de paciente. Ele falou, não, vai ter um lugar lá para tu atender online, se tu precisar ainda, tudo bem. Ok. E, enfim, topei a experiência. Fomos viajar. E eu... eu receba. Aquelas dogmas que a gente pega, que todo mundo cai, né? Seja feminina, recue, né? Não sinta... Seja receptiva, vá para o seu polo feminino. Sim, todo mundo cai nessas, gente. Faz anos, mas eu caí também. E eu me esforçando para ser a mulher que eu não sou, que eu sou extremamente prática, rápida, diretiva, e fomos para a viagem. E aí, ok, viagem ótima, tudo maravilhoso. Se eu disser para vocês assim,
foi impecável, realmente pude trabalhar, não precisei anular as minhas coisas, o lugar era maravilhoso, a programação foi ótima. E aí, quando voltávamos da viagem, então, sentadas no voo, meu marido na época disse, e aí, amor, tu gostou da viagem? E eu tive que fazer aquele momento de honestidade, assim, dizer, não, foi muito legal, mas talvez eu tenha descoberto uma coisa muito interessante. Eu adoro organizar a viagem. Tudo que tinha ali eu pensava, nossa, mas podia ter feito assim, podia ser feito assim, podia ser feito assado. Não que não foi ok, mas eu teria otimizado muitos daqueles recursos, porque é o meu perfil, né? E aí, quando eu falei, achando que ele ia ficar com uma cara decepcionada, assim, ele me olhou e disse, ai, graças a Deus, porque eu precisei de 5 pessoas para me ajudar a dizer o que a Day avalia nisso, como é que ela faz isso, como é que... E aí, o que eu me dei conta, mas que é o importante contar. Para mim, o estereótipo de ter um homem que resolvia me parecia muito atraente. Mas, na prática, eu organizo uma viagem com o pé nas costas. Em meia tarde eu monto ali, eu já sei as minhas preferências, eu já tenho lá minhas IA treinada para procurar o que eu quero. Não é difícil para mim. Mas a cultura diz, não, o bonitinho é receber. Para mim, na hora de viajar, não é. Não é. Cara, muito Pra legal. mim, não é. Aí, o que eu descubro? O que pra mim é interessante? Agora, o que eu quero e que serviu do alinhamento? Antes eu organizava tudo e quando eu ia falar pra ele, e esse hotel? Tanto faz. Eu via isso como desinteresse. Ai, não quer participar. Quando chegar um alinhamento e dizer, daí pra mim um hotel bom é cama macia, toalha limpa. Se tiver isso, chuveiro bom. Agora, para ti, tem orientação solar, tem a posição da cama, tem o café da manhã, tem a localização. Então, se tu tem mais elementos para avaliar, né? E tu avalia com rapidez, avalia você. Então, quantas vezes nós mulheres sofremos porque a gente está num estereótipo do que a gente deveria sentir? E eu convido as que estão escutando aqui, quantas vezes você realmente... deixa ele organizar que eu prefiro, porque é mais uma carga. E daqui a pouco você gosta de organizar. Agora, que outras cargas você não gosta... Eu, por exemplo, fazer supermercado, para mim, Matheus, é assim. Nossa, que gasto de energia, sabe? Se tem alguém que fala maior carinho para mim, faz supermercado. Nossa, como eu me sinto amada. Quando eu chego, as compras estão guardadas. Eu acho, assim, excelente que tu trouxe esse ponto de que a gente engole o que os outros falam como se aquilo ali é a norma. E cada um tem o seu playbook, assim, o playbook do casal. Assim, o que é a função para cada um, só se descobre isso, né, fazendo. E o próprio crescimento da mulher. Então, ela também, quantas vezes a mulher deixa o crescimento ameaçador, né? Então, assim, a gente tem muito, você sabe que eu tenho uma visão muito de olhar para o todo, né? Então, é muito fácil hoje na nossa sociedade malhar os homens, né? É opressão, é assédio, é subjugação. Muitas vezes a mulher começa a crescer e ela começa a dizer, tô crescendo, o perigo. Ela sinaliza tudo como perigoso. Esse homem vai ficar inseguro mesmo. Agora, quanto ela consegue alinhar a expectativa, ter uma inteligência relacional de assim, olha, eu tô crescendo e isso me dá medo. Para eu continuar te admirando, eu preciso que tu faça isso. Não preciso do mesmo resultado que eu, mas preciso desse movimento. Ou eu preciso daquilo, ou eu preciso daquele outro. Então, essa clareza que a gente precisa ser sobre os nossos inegociáveis, a nível pessoal, profissional, e que eu tô falando para as mulheres, mas para os homens também, né? Olha, para mim é fundamental ter paz. Eu preciso chegar em casa e ficar um tempinho na caixinha do nada. Né? Aí, às vezes, eu digo para eles, fica no carro, uns 10 minutinhos na caixinha do nada, antes de subir para casa. Se nutre do teu silêncio e depois tu chega, porque tu sabe que quando você for abrir a porta, você vai ter uma enxurrada de informações. Então, de cada um poder dizer, olha, agora eu preciso disso, agora eu preciso daquilo. Essa inteligência relacional que, para mim, é o principal da gente desenvolver. E aí, quando isso tá ok, eu sei o que eu preciso, eu consigo comunicar para o outro de um jeito que o outro entenda, e eu consigo escolher um momento para isso. E sim, isso se aprende. E sim, se aprende na terapia. E sim, se aprende na mentoria. Sim, se aprende em lugares modelando com outras mulheres. Se aprende com experiência de quem já passou. A gente tem um campo relacional de aprendizagem em aberto. E a gente precisa se dar conta que essas habilidades são desenvolvíveis e que é nossa responsabilidade desenvolver. Sempre digo para as mulheres, assim, eu adoraria que as coisas fossem diferentes, mas a função de esquentar a casa, ela é feminina. A capacidade de tornar os vínculos mais... Porque os homens, em geral, são reativos, né? Receptivos. A mulher tá bem, o homem tá bem. A mulher estressou, o homem estressou. Os homens lidam mais com a realidade que tá posta aqui, né? Então, quanto a gente precisa se autorresponsabilizar, né? Por isso que, dentro dos pilares que hoje organizam o meu trabalho, Matheus, para mim, é muito claro
que primeiro a gente tem que ter essa inteligência biocognitiva. Eu preciso ter um autoconhecimento para saber como é que eu funciono. Depois, eu preciso ter uma calibragem das minhas percepções. Eu preciso ter recurso para que eu lide só com o que está na realidade. Para que eu não deixe que os meus gatilhos traumáticos, experiências anteriores, crenças de fora, ideias do mercado, né, tendências, que agora eu vejo assim, as pessoas enlouquecendo. Ah, mas a tendência é tal coisa. Gente, como é que é o teu negócio? O que você quer fazer? Essa tendência se adapta a você ou não, né? E você vai conseguir lidar com ela. Então, essa calibragem de percepção, né? E aí sim um protagonismo relacional. É eu saber que eu tenho que entender de comunicação, eu tenho que saber conversar, eu tenho que ser capaz de estrategicamente nutrir os meus vínculos, sabendo, olha, eu preciso disso para funcionar melhor, se eu falar nesse momento, se eu falar com esse tom de voz. É uma engenharia que pode ser aprendida. Então, hoje eu me sinto muito mais trabalhando em psicoeducação o tempo todo, e você me conhece como é assim. Cada sessão sai com um conjunto de aprendizagens, né? Olha, a biologia diz isso, a neurociência diz aquilo, a ciência do comportamento diz aquilo, e a gente junta isso, né, na experiência sentida e cria uma estratégia. Vai para a vida e testa. Descobre se funciona para esse casal. Volta, calibra. E a gente não tem essa consciência de que a gente pode buscar isso. Né? Então, oportunidade de estar falando aqui contigo é a minha paixão trabalhar isso, né? Ajudar as pessoas a realmente ser estratégicos nos seus vínculos, ser estratégicos das suas interações, realmente estar na vida acordada, presente no corpo, sentindo tudo, podendo escolher um catálogo de recursos ali, o que eu uso em cada momento, o que eu desenvolvo, porque quando a gente vai para esse lugar, aí o semáforo das percepções guia realmente a nossa condução e a gente não vai ter burnout. A gente não vai precisar de uma grande crise para sentar e conversar sobre o relacionamento. A gente não vai precisar de problema de filho para a gente acordar de que a vida não vai estar bem, né? A gente não vai precisar de doença física para se acordar. Então, quando a gente antecipa isso, olha, peraí, eu preciso aprender. E se hoje, com tudo que a gente falou, as pessoas saírem só curiosas de saber assim, tem esferas da minha vida que eu posso contar com uma aprendizagem para isso, eu já vou me dar por satisfeita. Olha, eu admiro muito quem consegue olhar para a vida assim e fazer, porque para mim, eu só aprendo as coisas levando porrada, assim, eu só aprendo no fundo do poço, eu tenho que passar por esses processos, assim, eu quebro a cara. É, assim, impressionante o quanto, assim, depois tu olha e pensa, caraca, minha burrice, ela também é gigante, né? Juventude, né, Matheus? Calma. Assim, tem um negócio, os países da Escandinávia, a galera, os nórdicos, noruegueses, dinamarqueses, acho que é onde mais tem igualdade entre gêneros. Uhum. E eu tenho alguns amigos de lá e é bem interessante que é diferente a construção de relacionamento, porque como a questão de remuneração, ela é muito similar. Em outros aspectos, é o paradoxo da hipergamia. Em outros aspectos, eles têm a compensação, porque no fim é a questão da segurança e a questão da construção conjunta. Então, ao mesmo tempo que tem muito sofrimento, adoecimento, tem um movimento até de hipogâmico, que tem muito adoecimento também, não assim, de forma geral, tem bastante conflito. Tem um outro movimento que é assim, mas como casal, como potência, no que juntos podemos fazer. E eu vejo, para a pessoa ter repertório de pessoas reais, assim, né? Eu acho legal ter referências. E aí o que eu vou falar não é que nem o que tu falou, não existe regra universal. Só que eu conheço algumas médicas de diferentes especialidades, de diferentes lugares do Brasil, que tem maridos que são principalmente com maridos de outra profissão, porque aí elas ficaram muito tempo fazendo formação e tal, enquanto o marido já estava trabalhando, sustentando o lar, fazendo coisas. Então, foram fases diferentes e hoje a mulher está ganhando mais do que o marido e a coisa funciona super bem nesse cenário, porque houve muita conversa e eu acho, e aí são as pessoas que eu admiro muito, porque eu vejo assim, o marido, ele tá lá, cara, encorajando e incentivando. Ele é o cara que segurou a barra para que ela pudesse não dar tanto plantão, para que ela pegasse as melhores oportunidades, para que ela alavancasse na carreira dela. Então, esse cara aí, ele construiu junto com ela a alavanca que ela teve para chegar naquele resultado. E aí, nesse processo,
eu vejo a pessoa se envolver muito, mas é assim, nesses exemplos que eu tô dando, os dois querem isso, e aí é os dois vibrando com a coisa, porque não é mais sobre eu ganho mais que você, é sobre nós enquanto casal, onde podemos chegar. E sim, e a gente também vai ter que ter clareza, né, Matheus, que algumas relações, elas vão ser pontes em determinados processos, né? Às vezes, tu vai ser um ótimo parceiro durante a faculdade, é um ótimo parceiro para o início de carreira, mas não é um ótimo parceiro para uma vida adulta. Eu sei que é duro falar isso, mas as parcerias, a gente, principalmente nós mulheres, a gente muda tanto ao longo dos anos, que 10 anos atrás era uma Dai, 20 anos atrás era outra, 30 anos atrás era outra. Então, o quanto também a gente também... Ótimo quando tem isso, mas a gente também não tomar como catástrofe, porque eu também vejo mulheres que, então, se dedicaram para a carreira, a relação não evoluiu em função de realmente essas diferenças, quer dizer, eram muito parceiros na faculdade, enquanto estava e quando a vida ficou séria, um continuou naquele movimento, o outro seguiu. Então, uma relação de casal é um movimento que precisa ter um alinhamento conjunto de para onde está indo. E que também muitas mulheres dizem, mas agora se eu abrir mão dessa relação, eu vou ser um fracasso pessoal, né? Então, eu vou estar bem na carreira, mas eu vou fracassar do meu casamento. Não, gente, um casamento pode dar certo por 10 anos, por 15, por 20. E as pessoas podem ter mudado em direções diferentes. Então, também que a gente possa saber que, às vezes, a mulher vai precisar de ajuda para ela perceber que eles não querem mais a mesma coisa. Ou que essa mulher de sucesso que ela se tornou, esse homem não consegue gostar e admirar. Ele quer a do degrau anterior. E, às vezes, ela não tem mais aquela para dar. Então, às vezes, é uma despedida cheia que a gente precisa ajudar essas mulheres a fazer. Então, eu acredito, sabe que eu sou uma entusiasta de relacionamento, todo relacionamento que tem, eu digo, chegou na UTI com fio de vida, a gente vai fazer de tudo para salvar, mas também, falando para as mulheres que estão nesse dilema, dizendo, eu não tô vendo essa parceria, que maravilhoso, quem tem sim, às vezes a gente tem que ter coragem de dizer, olha, esse cara é a minha escolha de 10 anos atrás, ou de 5 anos atrás, a pessoa de agora eu não escolho, e eu para isso eu tenho uma estratégia muito simples. A gente deveria tratar o nosso parceiro de sair com ele uma vez por mês, como se fosse a primeira vez. E realmente observar a aparência física dessa pessoa, os assuntos que ela conversa, como é a qualidade do tempo a dois, como é que é o beijo, como é que é o toque, quanto a pessoa se interessa pelos assuntos que eu estou interessada agora, quanto eu me interesso, quanto eu gosto das amizades dessa pessoa hoje, o quanto eu não gosto das amizades, ou ela gosta do que eu estou estudando, vendo. Não que a gente precise alinhar tudo, mas às vezes quando eu pergunto, mas se você saísse com o teu marido hoje, o que ele conversa, Globo Repórter, lembra? Tudo não é do tempo do Globo Repórter, onde vivem, como se reproduzem. Sim. Olhar para ele como se estivesse conhecendo hoje, você se interessaria por essa pessoa? E algumas com muita tristeza diz não. Ele não gosta mais das mesmas coisas, aquilo que ele acha interessante. Em geral, o homem não muda, tá? O homem segue. As mulheres mudam horrores. Pois, eu né? discordo da Dai. O público masculino é mentira. A gente amadurece muito e muda pra caramba. Mas dentro da relação, o homem continua, em geral, querendo as mesmas coisas do início. As mulheres mudam mais o que é a base da relação, né? Mas ok, nós sempre temos espaço para discordar. Eu tô protegendo, eu tô defendendo assim, mas a quinta série vive em mim e não é nada como um bom episódio de Dragon Ball. Precisa olhar para que às vezes a mulher precisa encarar isso. E os homens também. Essa mulher, eu escolhi ela, a versão dela anterior, e essa versão de sucesso, que trabalha, que pensa, que quer conversar sobre, sei lá, métricas, que quer conversar sobre negócio. Eu gosto dessa mulher porque eu tenho o direito de querer encontrar uma outra mulher que só queira ouvir minha história e dar risada comigo. Então, eu acho que o quanto também a gente vai para esse lugar de crescimento. Gente, cada um tem direito de querer dizer não, eu quero ficar por aqui. Então, quando a gente olha para isso, eu sei que parece duro, mas assim, às vezes se despedir bem dessa relação e descobrir que essa pessoa que está aqui agora não é o parceiro para essa fase de vida, e que existe um mundo com bilhões de pessoas, com muita gente legal, que você pode descobrir uma outra relação e que essa outra pessoa pode também encontrar alguém que o que ela tem para entregar é suficiente. Bom, eu acho que agora, essa é a beleza, pra quem tá escutando aqui, se você entrou em crise agora, tá repensando no seu relacionamento, tá pensando em separação, divórcio, olha... faz terapia. Fala com a Dai, @Daiane com Y e I, Croda, CRODA, Psi. Então, Daiane Croda Psi. O negócio da assim, para encapsular isso, dentro da exponencial, a gente acredita muito que o médico é o herói. O médico, a médica, eles são o herói. E eles têm que se ver como o herói da própria jornada.
Eles são esse herói que está enfrentando o mundo. Só que, de novo, naquela ideia da jornada do herói, vão existir obstáculos. Os obstáculos, eles vão aparecer. Só que, para o médico e a médica que empreendem, o obstáculo tira da cabeça que ele é o mercado, que ele é a concorrência, que ele é... Não, o obstáculo, ele tá ali quando você olha no espelho. O obstáculo tá ali em todas as crenças que em diferentes momentos da vida você introjetou porque eram necessários para que você sobrevivesse àquela fase. A questão é que você nunca parou para repactuar de novo essas crenças e olhar se elas são úteis ou não. Então, a questão aqui não é nem olhar para a crença como o grande inimigo, porque o inimigo não é a crença. Não. O inimigo não é a crença. A crença é o ponto dentro de nós que a gente precisa olhar, aprender e ressignificar. Para quê? Para se engrandecer e crescer. E assim conseguir enfrentar os verdadeiros inimigos que vão se colocar no caminho. Porque o fortalecimento interno, ele vem aí. E para isso, na história clássica do herói, é preciso de guias, é preciso ter pessoas para olhar, é preciso ter pessoas em volta, porque a jornada do herói é isso, é entender onde é que eu tô, saber que eu tenho que me transformar e agora eu posso encarar o mundo. Então, se o médico, a médica, é tão bom assim em cuidar de pessoas, o médico e a médica que prosperam, que conseguem encontrar significado na medicina, reacender a chama, reacender a paixão, ajudar pessoas, agregar valor, são aqueles que olham para dentro de si com a mesma seriedade que eles olham para os pacientes deles. E que quando vem dentro deles essas crenças que estão necessitando um reajuste, quando eles olham para isso, ao invés de fechar os olhos, correr, fugir e voltar lá para o fundo do poço, eles olham de frente e eles falam, eu vou me tratar. E eles buscam ajuda quando é necessário. Seja clicando no link da bio e preenchendo o formulário da Exponencial, seja entrando em contato com a Dai e marcando uma consulta, ou buscando o teu terapeuta, tua psicóloga, alguém que te ajudou e que te ajuda. Não tem nenhum problema você ser ajudado ou ajudada. A questão é, você quer? Né? Queira ser ajudado para poder realmente botar para jogo todo o valor que você tem. E com tudo isso dito, Dai, queria saber assim, onde que as pessoas te encontram, como que elas fazem para conversar contigo? Bom, acho que um dos meios por aqui é muito o Instagram, né? Que você mesmo passou, @DaianeCrodapsi. Inclusive, quem estiver assistindo e quiser um diagnóstico relacional, tem uma ideia como é que andam as suas estratégias, esses pilarezinhos que a gente falou, só me dá um oi lá no Instagram, vai no direct, ou mesmo vai ter uma postagem aqui do dia do nosso podcast, né? Então, escrever lá no comentário, diagnóstico relacional, ou oi, tô aqui, quero ajuda, que eu envio, e vai receber, né, um mapeamento de poder dizer assim, olha, qual tá o teu nível de estratégico nas tuas relações, para realmente poder ver isso de um jeito mais palpável, né? Então, me encontra no Instagram, né, no Google, rede social, colocando o nome lá, vai me achar. E realmente, talvez a ressalva que eu faço é justamente essa, né? Perceba se a tua busca por ajuda psicológica te move para frente. Te move para você sair com uma ação, porque o grande risco de um processo terapêutico é olhar para trás e usar a minha história como justificativa para eu não avançar. Quantos de nós aqui vemos, mas é que eu tenho uns traumas de não sei o quê, por isso que eu não consigo fazer isso. Gente, isso não é terapia. Se você está procurando um terapeuta ou você está procurando alguém com referências bibliográficas para validar a tua não ação? Então, voltando ao que a gente falou do início, a tropa de elite segue em mim dizendo assim, ok, isso é o que te aconteceu, o que você vai fazer com isso? Tu vai deixar isso te definir ou tu vai usar isso justamente para montar, né, o teu novo conjunto de repertório? Quem foi mais forjado em desafios tem muito mais musculatura emocional para dar conta. Mas sim, talvez eu precisar de um personal trainer para lapidar os músculos, de um personal psi para poder justamente também lidar com essa musculatura emocional e dar conta de aprender. E que qualquer processo terapêutico útil, ele é orientado para o futuro. É você entender o que aconteceu para se mover diferente
ele vai ter uma assertividade. Você, em um mês de tratamento, você tem que estar diferente. Em uma sessão, 2, você tem que sair com uma outra postura. Senão, você está achando justificativa. E, principalmente, você tem que conseguir ter uma aplicabilidade prática que te une às pessoas. Porque outro risco que eu vejo, Matheus, é que as pessoas fazem assim, daí, então, esse não é o namorado certo, esse não é amigo certo, esse não é o emprego certo, o alecrim dourado tá com tudo errado à volta. E tem terapia que empurra para isso. Então, uma boa terapia, ela também valoriza os teus vínculos. O terapeuta tá olhando para quem tá olhando para você e fortalecendo os vínculos que você tem. Algum ou outro vai ter que ser revisto, mas com muito cuidado, né? Então, quando a gente assume, né, que eu sou um adulto e para eu ser um super-herói, um super-médico, né, o super-homem talvez do Nietzsche, né, e ser capaz de usar toda a minha racionalidade, toda a minha potência para ter uma vida plena e transbordar isso no meu trabalho, é minha responsabilidade o desenvolvimento emocional. É minha responsabilidade a minha inteligência relacional. E isso a gente precisa cada vez mais buscar. Isso IA não vai nos dar, isso nenhum outro elemento da nossa vida vai nos dar. É um movimento ativo. E quem quiser fazer esse caminho, temos muitas formas. Desde uma terapia de sessão única, para dar um norte, processos curtos para estruturar, quanto mentorias para realmente pegar pela mão e dizer, olha, desenvolvemos isso, depois isso, com métricas claras. Porque é isso, as pessoas são diferentes, elas precisam de níveis diferentes de intervenção, mas não paralise de buscar ajuda porque você acha que é um processo muito longo. Talvez não seja, né? Se o problema está em todo mundo, se todo mundo é o problema, né? Provavelmente você é o problema. Eu acho que essa é uma coisa para se aprender. E quanto ao herói citado, lembra que o herói não é aquele que não tem medo. Na verdade, se pegar qualquer história de herói, o herói ele morre de medo. Principalmente quando ele é chamado para aventura. No momento que o herói é chamado para aventura, que ele está lá quebrado, qualquer história que vocês pegarem, o herói levou uma surra, tá todo quebrado, tá se recuperando, tá doente, perdeu tudo, virou órfão, sei lá, aconteceu alguma coisa assim com o herói. Ele tá quebrado. E aí ele é chamado por alguém para aventura. E ele olha para a realidade e ele morre de medo, porque ele teme que ele não é capaz. Ele sabe que ele não tem o recurso. Ele sabe que ele ainda não tá pronto ainda. E ele fica pensando, será que eu consigo? Será que eu sou muito novo? Será que eu sou muito fraco? Será que eu sou muito baixo? Será que eu sou muito velho? Será que... E toda a jornada do herói tem isso. É desde o Batman até no Star Wars. Todo o caminho do herói, ele fica... O Harry Potter, sei lá, qualquer história que você pegue de herói, o herói, ele morre de medo, mas ele busca ajuda, ele enfrenta e ele volta de novo para um estado de equilíbrio melhor do que ele era antes, sabendo que a jornada valeu a pena. E é isso que a gente quer construir, né? E eu fico muito feliz de poder testemunhar todos os dias N jornadas de heróis, só que com as pessoas entendendo que já inventaram a roda, às vezes não preciso carregar todo o peso, que eu tenho muitos recursos para tornar essa jornada, né? Não mais fácil, porque ela não é mais fácil, né? Mas muito mais assertiva, prazerosa e curtindo todo o processo do caminho, né? Não só o resultado. Não é fácil, mas também, qual que é o outro caminho? Quem disse que seria? Pessoal, muito obrigado. Dai, muito obrigado pela conversa, pela participação, pela aula. Foi muito legal conversar contigo. E, pessoal, até a próxima. Uma alegria estar com vocês e realmente espero que tenha sido útil, né, tangível para colocar em prática. E, bom, quem quiser, estou esperando o contato de vocês para a gente evoluir ainda mais nessas inteligências relacionais, porque quando a gente faz isso com a gente se torna um multiplicador e vai conseguir também expandir isso para toda a nossa rede. Daí, isso sim é trabalhar em saúde para mim. Boa! E aí, 5 estrelas para quem ficou até aqui e não avaliou ainda. E é isso.